3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do Gamer Profile Podcast. O Gamer Profile Podcast visa, de forma educada, confortável e profunda, trazer conversas de qualidade com pessoas da indústria de games, sejam profissionais do ramo, criadores de conteúdo ou também grandes amigos. O podcast visa trazer um sorriso, um passatempo de qualidade e, quem sabe, até um conteúdo que traga reflexão, celebrando a indústria de games através da jornada pessoal de cada convidado. Um dia eu decoro isso, esse dia não é hoje, mas enquanto eu não decoro, eu queria dar as boas-vindas ao meu grande amigo e ex-colaborador da minha época, lá da Blizzard Entertainment, Pox. Boa noite para você, boa tarde para mim, como é que você tá, meu querido? Tô muito bem, pô, é muito feliz sempre falar com você, a gente até se enjoou de falar na época lá do Overwatch, então é bom trazer à tona aí novos assuntos e, enfim, trocar essa ideia que vai ser muito legal aqui. Muito bem, cara, eu fico muito feliz de você ter aceito o convite. Como eu falei antes da gente começar a gravação, esse é um programa que está ainda no seu berço, ainda não está nem engatinhando ainda. Então, ter uma pessoa tão querida quanto você, tão engajada dentro do universo do que a gente vai conversar como você, é um privilégio muito, muito grande e tenha certeza não será esquecido. Com isso dito, Pox, eu queria começar fazendo o seguinte, eu queria te apresentar para o público, mas depois eu queria que você se apresentasse. Por quê? E esse é um dos propósitos aqui do podcast. A minha percepção de você é completamente diferente da percepção que você tem de Aham. você e de quem você se enxerga. Você está 24 horas por dia se olhando no espelho, arcando com suas decisões, e eu estou aqui de fora. Mas se eu fosse descrever o Pox, não é porque você está aqui, eu falaria isso nas suas costas tranquilamente, facilmente dos melhores profissionais que eu já trabalhei, como um gerador de conteúdo, um criador de conteúdo, um influenciador. Ele entrou na minha vida ali em mais ou menos... Eu estava tentando, Pox, eu fui hoje nas mídias sociais antigas que eu tinha, tipo Facebook, eu achei fotos nossas na BGS, mas você já estava com a camisa do Overwatch World Cup. Eu falei, não, foi antes disso. Né? A primeira vez que eu conheci você, acho que foi talvez 2016, talvez 2017, alguma coisa ali. Mas, sem dúvidas, eu olhando para trás, é um cara extremamente solícito, excelente profissional e uma das poucas pessoas que eu falei mais de uma vez, facilmente falei assim, porra, queria contratar esse cara, só que não tinha um encaixamento perfeito do que a companhia precisava na época versus o que você poderia oferecer. Mas foi uma pessoa que eu sempre quis contratar, excelente profissional, excelente ser humano de bater papo, né? E assim, uma pessoa extremamente política, isso é que eu queria conversar com você sobre, em situações bem delicadas, principalmente na Copa do Mundo. A gente não vai entrar em detalhes sobre o Uhum. que aconteceu na Copa do Mundo, mas eu queria entrar em detalhes no como foi a sua postura naquele momento, como você foi correto com os dois lados da situação, tentando acalmar, apaziguar, meio que realmente deixar a coisa muito tranquila. Então, quando eu penso em você, essas são as coisas que me passam pela cabeça. Além disso, se a gente sai do escopo profissional para o escopo pessoal, eu sempre vi você como uma pessoa muito educada com todo mundo. Conheci a sua namorada, que virou sua esposa depois, então eu conheço você também como um ser humano bacana, né, no escopo pessoal. Mas eu queria mandar para você, Pox, hoje aqui em 2025, no ano mais louco que talvez a humanidade já tenha vivido, como é que você se enxerga, como é que você iria se descrever para uma pessoa aqui que está na live e não conhece você ainda? Cara, eu simplesmente sou um cara que gosta de criar conteúdo e trazer coisa que soma pra galera, né, eu acho que isso aí é um resumo muito interessante do que pode ser falado, de mim. E a gente começou lá em 2016, a gente conversou a primeira vez. Eu lembro que foi no fatídico McCree americano, não sei se você vai lembrar, que eu gastei muitos centenas de reais pra tentar pegar skin, e que Sim, no começo foi um gasto e que passou e virou um investimento, porque foi dali que a gente começou a conversar e vocês até falaram que, de alguma maneira, mudou alguma coisa dentro da Blizzard pelo fato de eu ter gastado tanto e não ter conseguido a skin, né. sim. Então, a gente começou lá atrás esse relacionamento. E, cara, eu acho que eu sou isso, eu sou uma pessoa muito verdadeira com a galera, assim, sabe, eu sou muito eu. Eu acho que é muito fácil criar conteúdo quando você é você mesmo, sabe, não precisa ficar colocando máscara, então, tudo que eu fiz, até se você até falou da parte política ali, é que eu sou assim, eu não gosto de ficar com treta com ninguém, eu gosto de ter paz, sabe, então, eu sempre fui muito verdadeiro com todo mundo, mas acima de tudo comigo mesmo, sabe, de você sempre fazer o que você acha que é certo, claro que o que você acha que é certo também não necessariamente é certo, mas enfim, é o que você acredita, e criar conteúdo de coisa que eu gosto,
Porque, assim, quando eu falei assim: "Pô, quero sair do meu trabalho normal, trabalho CLT", é pra eu fazer alguma coisa que eu gosto, correto? Então não faz sentido eu vir pra esse caminho e começar a fazer coisa que, pô, só que dá dinheiro, que eu acho que dinheiro é muito importante. Inclusive a gente sempre busca, e eu tô sempre buscando, é uma coisa natural, mas eu acho que tem que ter esse equilíbrio de você acordar e falar: "Pô, legal, hoje vai ser um dia legal porque eu faço tal, tal, tal". E não ser um cara que ganha muito dinheiro e acorda e fala: "Pô, vai ser um dia merda hoje, porque eu não queria fazer aquilo, mas dá dinheiro". Então, assim, eu sempre fui muito verdadeiro comigo e com a galera que me acompanha. E ao longo do tempo a gente vai evoluindo, vai se moldando do que a internet é feita, né, porque, enfim, a internet é a vida vezes 3 aí, entendeu. Então é meio loucura o que você tem que fazer pra se moldar e viver na internet, que eu já tô com isso já tem 9 anos já, então de alguma maneira eu acho que eu entendo um pouquinho o que tá sendo feito aqui, o que tá acontecendo na internet e na minha vida. E é basicamente isso, entendeu. Eu gosto de jogar videogame, mas eu gosto de fazer outras coisas, às vezes eu faço algumas coisas que funcionam bem no meu canal, às vezes não, porque a gente tem que entender o que o público quer e esse mercado depois que entrou os vídeos verticais, a gente vai conversar tudo isso, virou uma bagunça, aí tem a adaptabilidade do ser humano, o que gosta de fazer, o que não gosta, o que que você vai apoiar. Mas é basicamente isso, esse sou eu, eu sou a pessoa verdadeira que gosta de criar conteúdo. Agora, independente do que seja, né, games e outras coisas, inclusive a gente vai entrar também na parte de simulador também, que tem a ver com games, mas tem a ver com outras paixões, e a gente vai dando ideia aí no que falar. Bom, antes de eu ir para a nossa pauta e começar lá na tua infância, você mencionou uma coisa que me causou curiosidade. Você falou da sua CLT. Qual foi o seu último emprego antes de geração de conteúdo? Eu era programador. Ah, ok. Nossa, várias, a gente chama de transferable skills, né? Várias habilidades que você pode transferir para outras coisas. Pô, fantástico, cara. Você era infeliz, você não gostava? O que te fez Não. buscar outra coisa? Não, eu adorava. Tipo assim, não é que eu adorava, sabe? Era algo que não me fazia mal, era uma coisa que eu ia, assim, tranquilo, não era um peso na minha vida, entendeu? Só que, Hum, obviamente, eu acho que o sonho de qualquer pessoa aí que tenha. É que eu já sou velho, eu ia falar que tem minha idade, mas a galera aí que é dessa geração nova aí, eu acho que o sonho é trabalhar com internet, trabalhar com games especificamente. Porque trabalhar com internet sim. é muito abrangente, né? Mas trabalhar com games, sendo um gamer desde pequeno, não tem como eu falar, pô, não é isso que eu quero. Claro que é isso que eu quero. Então, quando surgiu a oportunidade, eu fiz essa migração, por mais que eu tenha trabalhado ali muito tempo, ainda tendo canal, então as coisas. Enfim, mas não vou queimar pauta como você disse. Vamos começar da infância e a gente vai progredindo, senão vai ficar entrelaçando os assuntos. Beleza. Pox, a tua idade? 30 e quanto? 34. 34, legal. Bom, antes de chegar na infância, pergunta padrão. Eu já sei a resposta dessa pergunta. Quando você me falou isso, eu buguei completamente. Não estou perguntando para a audiência. Você que é um cara que eu conheci por FPS, eu conheci por Overwatch, depois agora Apex Legends, depois agora automobilismo. Por que o apelido Pox? Cara, Pox veio porque eu era um simplesmente viciado em Pokémon, entendeu? Não, completamente. Hoje eu não jogo mais Absurdo isso, tanto. cara. Hoje eu não jogo mais tanto, mas eu sou aquela criança que ficava com o Game Boy na mão o dia inteiro, com o Game Boy e o dicionário do lado, pra saber o que a galera estava falando, pra traduzir, às vezes eu ficava preso. Então eu traduzia palavra por palavra, eu ia colocando no papel, escrevendo as traduções de todas as falas dos NPCs do Pokémon. E tinha um NPC lá, inclusive, que Ah, chamava Pokemaniac. Então foi de lá, tipo, Pokemaniac, é um maníaco por Pokémon, pô, sou eu esse cara. Então eu comecei, meu primeiro nick foi Pokemaniac, e aí, pra ficar um pouco mais original, eu fui mudando e ficou Pox. nossa, cara. Olha, é para isso que o Gamer Profile existe, Pox. Eu já sabia dessa resposta. Aham. Que era por causa de Pokémon. Você me viu aqui olhando que nem um louco aqui, é porque eu não estou achando e eu não vou gastar tempo tentando achar. A gente tem uma coisa muito parecida na nossa história, completamente diferente, porém similar. Pokémon Yellow foi um dos jogos que me ensinou a falar inglês. Agora, um adendo meu aqui. Quando eu cheguei nos Estados Unidos com 19 anos, eu não falava inglês ainda. Isso foi em 1999. E eu tentei buscar formas de imersão, né? E uma delas eu falei, cara, deixa eu jogar um jogo de RPG, porque eu vou ficar perdido, eu vou precisar me achar, e eu vou precisar né, me adaptar. Como era 99, você não está falando de smartphones nem nada, então era eu com Game Boy Color e um dicionário do lado. Então eu lembro que uma das primeiras palavras que eu aprendi jogando Pokémon foi grass. Porque quando você começa o jogo, o cara fala Aham. look for Pokémon in the grass. Eu falei, ok, look eu sei que é olhar. O que é grass? Fui lá, achei, pá.
Cara, que doideira. Então, que doideira. Eu acho muito legal. A gente tem amigos aqui, inclusive o Silver, o Red, todos autodidatas e muito aprenderam a partir do inglês. Fantástico, cara, essa conexão que a gente tem, que eu não sabia. Mas se a gente está falando de Pokémon, vamos lá para o início da sua vida. Queria te perguntar qual que é a primeira memória que você tem de videogames, seja uma pessoa da sua família jogando, seja quando você pegou no controle. O máximo que você consegue voltar, cara. Qual a primeira coisa que você fala assim, caramba, videogame? Cara, eu lembro que acho que meu primo deu um Mega Drive pros meus pais, então meus pais jogavam direto. Então eu lembro que eu chegava, tipo, da escola e encontrava eles jogando em casa. E muitas vezes eles pediam pra eu passar algumas fases pra eles, entendeu? Porque eu acho que eu tinha já uma certa proficiência nisso. É uma galera assim de outra geração também, né? A mesma coisa de essa galera nova do Fortnite de 13 anos. Eu não vou competir nunca com essa galera, entendeu? Sim. Então acho que antigamente já tinha isso, né? Um pouco parecido. Então eu me lembro, assim, meus pais e eu no sofá jogando ali, Kid Chameleon, Sonic, essas coisas assim. Minha mãe gostava muito de Sonic. Então era esse tipo de coisa é o que eu mais lembro da minha infância, assim, a gente reunido jogando videogame. E qual era o primeiro console que você lembra de ter na sua casa? Você falou de Sonic, seria talvez o É, Mega o Mega Drive? Drive. O meu primo deu um Mega Drive para os meus pais, né? Eu lembro que ele tinha comprado o 64, não sei. Então foi. Porque eu sempre fui uma criança que teve a geração. Tipo, lança a geração nova e meu pai compra o anterior. Porque a gente nunca teve tanto financeiro assim pra comprar sempre atualizado, né? Uhum. Então eu lembro que ali em 96, 97, sei lá, 98, ali era Mega Drive. Eu fui Mega Drive até lançar o PlayStation 2, que aí meu pai comprou o Play 1 pra mim. E foi sempre indo assim, entendeu? Olha, voltando no Pokémon rapidamente, é uma pergunta seríssima que eu preciso fazer. Eu já fiz em live anteriormente aqui para Serial for Me uma vez. Eu queria perguntar para você qual o melhor Pokémon. Só tem uma resposta e eu não vou ter Uhum. problema de falar para você que você está errado. Qual que é o melhor Tá. Pokémon? Cristal. Não, é o Bulbasauro, velho. Tá errado. Ah, o melhor Pokémon? Achei. O melhor Pokémon é o Bulbasauro. Eu vou morrer Não, nesse eu rio. achei que era o jogo, o Pokémon que você tá falando, que Pokémon Cristal Não, é um não, o jogo. melhor Pokémon. O melhor Pokémon. Ah, difícil. É o Charizard ou o Dragonite, é um dos dois. Ok, Charizard tá valendo, tá No valendo. caso, o Dragonite Charmander. Se for pra também. escolher um inicial ali, é o Charmander. Que eu ia estraçalhar o seu Bulbasauro Eita, e pior que é mesmo. O num fogo ia me segundinho ali, quebrar. acabou. Tá certo. Justíssimo. Bom, Pox, então a gente sai ali do Mega Drive. Alguma coisa do Mega Drive muito marcante para você? Eu conversei recentemente com uma personalidade do TikTok, chamada Café com FPS, e ela me falou muito das cores do Sonic na época. Ela era muito pequenininha, mas foi uma coisa que marcou muito ela. Tem algum jogo do Mega Drive que fala assim, não, cara, esse jogo aqui explodiu a minha cabeça toda vez que eu via alguém jogar ou quando eu tentava jogar? Tem alguma memória do Mega Drive ou a gente vai direto pro PlayStation 1 para buscar suas memórias? Não, eu acho que minhas maiores memórias, depois do Play 1 talvez, seja o Mega Drive, porque é um videogame que. Sabe aquele conforto? Até hoje, às vezes, você pega um joguinho pra jogar e você fala, pô, isso aqui é minha casa, sabe? Então, eu acho que o Kid Chameleon é um jogo que. Sabe, a gente fala uns games aqui que provavelmente a galera nunca vai conhecer, você provavelmente nunca vai conhecer, mas é aquilo. Antes não tinha internet pra galera falar, pô, esse jogo é legal, esse jogo não é. Então, pra gente, o jogo que a gente tinha era o melhor do mundo, entendeu? É. Então, mas o Kid Chameleon, até hoje eu jogo e é um puta de um game absurdo, é um game difícil, e é um menininho, né, que ele vai andando, aí ele vai pegando armaduras e ele vai se transformando, então tem vários poderes diferentes. É um jogo plataforma, que é o jogo que eu. O estilo de jogo que eu mais gosto é o jogo plataforma. A galera acha que é FPS, não, mas é o plataforma, principalmente o Metroidvania hoje. Mas, assim, o Kid Chameleon e o Sonic, é óbvio que eu acho que realmente, se for pra explodir o cérebro naquela época, era o Sonic, porque era um jogo extremamente rápido, era super carismático. Eu adoro cores assim, né, essas cores muito vibrantes, então o Sonic era bom demais. Tinha o Robotnik ali, que querendo ou não, ele era um vilão, mas ao mesmo tempo ele era engraçado. Então sempre tem aquele contraposto ali que o Sonic, desde o começo, foi muito legal. E eu fico triste, na verdade, que o Sonic, ele virou o que virou depois do Mega Drive ali, sabe? Porque parece que ele perdeu um pouco a essência, e eu tentei jogar alguns games ali depois, e a gente vai evoluindo e vai vendo, pô, será que depois de 10 anos jogando, aquilo lá era o melhor mesmo? E hoje eu falo que era o melhor mesmo. O The Hedgehog é o melhor Sonic. Hoje Sim. ainda a gente consegue alguns Sonic. O Generations é muito legal. Mas, assim, eu acho que o fator nostalgia também bate bastante quando a gente fala de Mega Drive, principalmente na minha vida. E então, o Mega Drive eu tenho muito boas lembranças dele. Você tem
Na verdade, nessa época, a gente está falando de Mega Drive, PlayStation 1, a gente não tinha o online, a conexão com outras Uhum. pessoas ainda, né? Isso foi chegar ali um pouquinho no PlayStation 2 e, claro, no PC primeiro. Mas eu queria te perguntar se você tem alguma conexão relacionada a pessoas com videogame, tipo, com seus pais, com amigos. O que você lembra ali na tua infância com videogames e pessoas à tua volta, seja no videogame, no arcade? Uhum. Cara, arcade era aquele negócio que você tinha que pagar pra ir, então eu nunca fui. Então era uma coisa assim, às vezes eu ia pra locadora ver a galera jogando e ficava lá, fazia amizade e ficava vendo a galera jogando, principalmente na época do PlayStation 2, na febre de Need for Speed e tal, então lá era o ápice de eu ir. Mas nessa época aí do Mega Drive, eu lembro que eu morava numa cidade que meu primo tinha o Super Nintendo. Então é tipo assim, era chegar da escola, eu ia pro meu primo, a gente jogava ali, pô, era Donkey Kong, era Ronaldinho Soccer 98, era Mario, claro. E depois, também no outro dia, ele chegava da escola, ele vinha, a gente jogava o Mega Drive também. Então, esse fato da gente, não só eu com os meus pais, que a gente jogava muito também, meus pais eram viciados em Streets of Rage, jogava de dois. Meu pai e minha mãe zeravam aquele jogo, enfim, quase toda semana eles estavam zerando o jogo. Porque. E outra coisa legal também é de ir na locadora na sexta-feira, né? Na Sim. locadora pra alocar fita, porque, enfim, a locadora não abria domingo, então você podia devolver na segunda. Então, às vezes, rolava isso. Meu pai falava, vai lá e escolhe. A gente ia e escolhia pela capa mais bonita. Porque a gente não tinha a mínima noção do que ia jogar. Então, eu já peguei games muito bons, já peguei outros games que a gente hoje vê que é ruim, mas era um hype tão grande de você poder ir na locadora pegar isso, que você pega qualquer jogo e se divertir absurdamente. E eu sinto muita falta disso hoje na internet, que a galera julga muito hoje antes mesmo de jogar, sabe? É um hate desnecessário. Eu entendo também, porque a galera muitas vezes não viveu essa época que a gente viveu lá atrás, entendeu? Eles não sabem o que é isso. A galera às vezes já nasceu na época aí do Twitter, e sendo o Twitter como ele é, por exemplo, a galera meio que se moldou a isso, mas eles não sabem a diversão que é você pegar um game, não saber a opinião de absolutamente ninguém e falar, pô, esse é o melhor game do mundo. E você, depois de 20 anos, vê na internet que fala que todo mundo falando que o game é um lixo, entendeu? Você fala, pô, não é possível. Sim. Mas é basicamente isso. Com isso dito, Pox, para você, pela tua história de nascimento até hoje, qual é o melhor jogo, qual a melhor experiência que você já teve jogando videogames? E por quê, claro? Tá, o Kid Chameleon eu acho que é porque eu falei mesmo, tem um fator aí nostalgia, que talvez seja o primeiro game, um game super desafiador, então sempre vai estar comigo. Tem outros games que me marcaram muito, como o próprio Gunbound, que foi o primeiro game quando eu ganhei um PC. Eu joguei Gunbound e eu já tinha o CD do Gunbound e o do CS, entendeu? Então Gunbound e CS. CS foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. O CS eu comecei no 1.5. Eu ia na Lan House, não tinha dinheiro, mas eu ficava vendo a galera jogando. E eu inventei o meu nick Pokémonic pra jogar em Lan House. Porque eu precisava do nick. Todo mundo tinha um nick, pô, tinha que ter um nick. E Claro. eu era muito fã de Pokémon, então era Pokémonic lá no começo. Depois eu consegui ganhar um PC depois de muito tempo. E então veio o Gunbound, veio o CS. Mas isso aí de jogo online. O jogo online, eu acho que eu me coloco meio categoria diferente de jogo single player, né? No PlayStation 1, talvez eu conheci o jogo da minha vida, que é o Castlevania Symphony of the Night. Pra mim, é o top 1 games da história, né? Sim. Então, depois eu conheci o Ori and the Blind Forest, que aquele jogo eu peguei pra jogar numa promoção, ninguém tava falando do game, eu peguei pra jogar num sábado, 10 da manhã, enquanto eu não vi o final do game, eu não consegui parar, entendeu? Então Nossa. foram 10 horas direto e foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu já era um pouco mais velho. E conforme você vai ficando mais velho, você não consegue se conectar tanto assim, não tem uma imersão tão grande igual você era pequeno, entendeu? Então quando eu Uhum. tive essa experiência com o Ori, eu falei, pô, esse aqui é um dos melhores games da minha vida. E até hoje é. Depois eu tive a experiência com Hollow Knight também, que pra mim se tornou também um dos melhores Metroidvanias, um dos melhores games da minha vida também. Então é bem nítido que Metroidvania, pra mim, é um dos melhores games, assim, disparado, o estilo, né? Mas aí, eu tive o Nintendo DS, eu conheci o Zelda, eu joguei o Ocarina of Time pela primeira vez, o 3D. Eu me apaixonei por Zelda e, pra mim, um dos melhores Zeldas. Depois eu joguei o Breath of the Wild, e aí foi o único Zelda que, pra mim, superou o Ocarina of Time. Então também tá nos jogos da minha vida aí. E é um paralelo muito grande, assim, porque quando eu comecei o canal, vieram outros jogos da minha vida pelo fato dos jogos terem mudado minha vida. O Overwatch foi um mesmo e o Apex, né? Uhum. Bom, só para a gente não perder, só para a gente traçar a linha toda, então você foi Mega Drive, PlayStation 1, a gente vai falar um pouquinho dele,
e aí depois eu imagino que tenha sido PC, e aí continuou sendo PC. Mas do PlayStation 1, alguma coisa muito memorável para a gente comentar? Cara, tudo, porque aí eu já era um pouco maior cara, eu fazia umas coisas muito loucas, assim, eu cheguei até na época a galera pegava o papelão e ia vender no ferro velho, saca? E dava R$ 2, e você ia nas barraquinhas e comprava 3 CD por 10, tá ligado? Então eu Sim, já comecei a fazer meus corre, assim, pra chegar numa sexta e ir lá no centro, né, que eu morava em Franca, São Paulo, no interiorzão, lá tinha as barraquinhas, né? E a gente nem sabia que esse bagulho era pirata. Hoje a gente fala, pô, caraca, eu era pirateador safado mesmo. Então eu ia e, pô, eu ia com meus amigos, então a gente. Ah, você pega isso aqui, eu pego isso aqui, a gente zera, depois troca, a gente. Então foi uma época muito legal da minha vida. E foi onde que eu acho que cultivou muito a minha paixão pelos games, foi no PlayStation 1, sabe? Você ter acesso a muitas coisas com facilidade devido a isso, né? Eu acho que a maioria da galera sabe que o PlayStation 1 foi essa febre junto com o PlayStation 2 aqui, muito por causa da pirataria, não adianta esconder de sim. ninguém, todo mundo passou por isso. Então no PlayStation 1 ali eu acho que foi o ápice da minha vida gamer, foi no PlayStation 1. Longe de eu querer passar pano em pirataria, mas quando a gente fala em realidade brasileira, naquela época, pirataria também, além de muitas coisas erradas, foi sinônimo de acessibilidade. Aham. Que muita gente que não teria condições de jogar mais de um jogo por ano jogava sem, se quisesse. Uhum. Inclusive, o argumento, mais uma vez, é só minha opinião, não estou defendendo nem batendo em pirataria. Mas muitas pessoas que piratearam muito no PlayStation 1, no PlayStation 2, hoje são adultas, hoje têm, eu chamo de disposable income, né, que é aquela grana que você dedica para bobeira mesmo, e hoje essas pessoas são consumidoras de consoles de alta tecnologia por causa das Sim. experiências que elas trouxeram lá para trás. Então, eu acho que foi uma coisa da época, assim, os anos 90, ali, início dos anos 2000, foi selva, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no Brasil onde nós estávamos, a gente via isso. O 3x10 é uma coisa famosa, né? Todo mundo lembra disso aí com muito saudosismo, digamos assim, mas pelo menos deu acessibilidade para esse console. Depois do PlayStation 1, então, foi PC com tudo. Você falou do Zelda, eu sei que. Inclusive, se eu me lembro bem, eu acho que eu vi um post que a sua esposa te deu um Nintendo Switch, né? Deu. Mas Exatamente. então foi mais 90% PC e aí o resto que estava em volta? Como é que foi a sua vida depois que o PC entrou? Tá, eu sempre quis ter o console da Nintendo. Tendo o Hum, PC, eu sempre quis ter um console da Nintendo. Então eu tenho todos os portáteis até hoje. Eu só não tive o 64, foi antes do PC, e o 64 era um pouco mais complicado no Brasil, porque comparado aí com o PlayStation 1, era muito caro pra ter. sim. O GameCube eu não tive também. Essa época eu lembro que na época do PlayStation 2 eu era full CS por causa do PC, entendeu? O Nintendo Wii eu também não tive, eu voltei a ter o Wii U, aí eu tive Switch, e só que os portáteis nesse meio tempo sempre foi grande parte da minha vida, porque o PC era em casa, e quando eu tava na rua era um portátil, ou até mesmo em casa, portátil, e enfim, Pokémon, Zelda, e toda a parte Mario Kart. Então eu sou muito fã da Nintendo, porque eu acho que, eu inclusive vejo muito da Blizzard antiga na Nintendo também, sabe? Esse fator de você assim, pô, eu não me importo o que tá acontecendo na indústria, eu quero fazer um negócio legal e é isso, entendeu? Então eu tenho muito esse paralelo também. A Nintendo é isso. Tá, tem gráfico lindo sendo jogado por aí, tem não sei quantos milhões feito, mas, pô, vamos divertir essa galera? Então vamos fazer um game pra divertir? Vamos. Então é isso. Então o game é divertido. E eles não estão preocupados com o que tá acontecendo ao redor deles, entendeu? Sim. Então isso para mim sempre foi muito importante. E a Nintendo sempre teve o trunfo de você, pô, traz a galera, joga o Mario Party em casa, sabe? Hoje eu tenho muito isso com os meus irmãos, que quando a gente sai da mesma casa, a gente tem que arrumar uma desculpa pra reunir a galera. Então, muito é de games, entendeu? Mario Kart, Então, assim, acho que a Nintendo sempre foi grande parte da minha vida importante por causa dessas coisas também. Então, eu sempre tive um paralelo com a Nintendo, mesmo tendo um PC. Interessante. A gente passou por família ali, basicamente, e você mencionou irmãos agora. Eu não sabia que você tinha irmãos. Uhum, Vocês foram criados juntos? Vocês têm. Qual a idade, sim. a diferença de idade de vocês? A diferença é de 8 anos, eu acho. Acho que é isso. Então, eu tinha 8 anos na época e todos os meus amigos de escola e tal tinham irmãos. Eles falavam, vou chegar em casa, vou brincar com meu irmão. E eu chegava em casa e não brincava com ninguém, entendeu? Era eu. Aí eu enchi o saco dos meus pais. Eu quero irmão, eu quero irmão. Aí meus pais, tá, como é teu irmão? Aí veio dois, veio gêmeos. Nossa Senhora. Então eu tenho um casal, né? Tenho um irmão e uma irmã, hoje de 27 anos, se não me engano. E a gente foi criado, todo mundo junto, jogando Mario, pô. A gente jogava.
New Super Mario Bros. Junto, zerava tudo junto. O Super Mario 3D World a gente zerou junto. Então, todos os games, assim, que era cooperativo, a gente comprava e zerava junto. Então, a minha família sempre foi muito, assim, dos games, desde os meus pais, né, que me introduziram lá o Mega Drive, essas coisas. Então, isso veio meio que natural, assim. E hoje, obviamente, eu sou o centro gamer da família, e eu espalho isso pra todo mundo. Então, a galera vem aqui em casa, a gente joga o Mario Party no Switch. Então, sempre tem essa veia gamer mesmo na nossa vida. Que maneiro, cara. É engraçado, eu tinha em você uma vibe de filho único. Eu não sei porque, eu acho que Aham. o meu subconsciente até passou direto por membros da família ali e tudo. Mas então vamos chegando. A gente chegou no PC, então, agora. Dentro do PC, o CS com certeza foi instrumental ali para o que a gente Uhum. vai falar ali mais na frente. Mas aí eu queria passar um pouco do CS, do PC, e chegar ali, talvez em 2014. Entre 2014 e 2015, eu queria te perguntar qual a primeira memória que você tem de Overwatch? Cara, memória é simples. Eu criei meu canal em 2016 e eu sempre quis criar meu canal. Se eu tivesse criado o canal quando eu pensei, meu primeiro vídeo no YouTube é de 2008, jogando CS. Só que, meu, eu gravava naquela época eu tinha um Fraps no PC e meu PC era um lixo. Então eu botava pra gravar, era 15 FPS. Então eu nunca comecei um canal naquela época porque eu não tinha recurso financeiro pra ter um canal no YouTube. Então, depois que eu me formei em ciência de computação, comecei a trabalhar, comecei a ganhar o dinheiro, eu comprei meu PC e eu falei, pô, vou realizar meu sonho, vou ser youtuber. Eu comecei a criar, eu criei meu canal em março de 2016. Sempre o meu sonho era ser youtuber depois que eu vi, tipo, o BRQS Edu, que sempre foi meu mentor na internet, hoje a gente é grandes amigos, e é muito legal isso, tipo, quero ser youtuber por causa daquele cara lá, o BRQS Edu, e hoje a gente é amigo e isso é muito legal. Só um paralelo aí. Então sempre me espelhei muito, assim, no profissional que o Edu é. Você conhece o Edu pessoalmente? Você conhece o Edu pessoalmente por causa do Overwatch também, né? Por causa do Overwatch na BGS. Aham. Não, o Edu é um profissional, assim, que é do mais alto nível que eu conheço. É um cara, assim, extremo profissional, o cara sabe muito. Então, depois que a gente começou a conversar, que inclusive foi por causa do Overwatch que a gente começou a conversar, Legal. é, ele me ajudou bastante, assim, em relação a, pô, o que fazer, como pensar, e até hoje. Hoje também ele vem perguntar as coisas pra mim, de algumas coisas que ele tem em dúvida, então hoje a gente troca muita informação, que é muito legal. Mas eu fui na casa dele, eu conheço a família dele, enfim, a gente realmente virou grandes amigos aí. Mas, então, o que eu fazia lá na época, já que eu assistia o BRQS2, galera, eu comecei a criar jogos de história e fazer episódio 1, 2, 3, 4. Só que naquela época, eu já tava começando a saturar um pouco esse estilo de vídeo. E eu tenho, tipo, 300 vídeos no meu canal com 3 views, 5 views, 10. E foi nesse momento que lançou o Overwatch. Aí eu falei, pô, jogar tão abrangente assim não tá funcionando. Lançou um jogo que parece interessante. Eu gosto de FPS, ele tem uma VFPS ali, gostei dos heróis ali, são bem carismáticos e tal. Eu vou mudar o meu canal e focar nesse jogo aqui. E foi quando começou a dar certo as coisas, entendeu? Que o nicho sempre foi uma parada assim mais fácil de ser concebida e de fazer funcionar. E comigo não foi diferente também. Então, o Overwatch ele fez muito sucesso aí no lançamento, inclusive foi o único jogo multiplayer, se não me engano, que ganhou o Game of the Year. Verdade. Então eu tava ali no momento certo, na hora certa, com a vontade e, enfim, tudo somou e primeiro dia, quando bateu o preço do Overwatch, o meu primeiro vídeo foi: Overwatch, será que vale a pena o preço? Eu comecei a analisar e esse vídeo foi o primeiro que viralizou e tinha muita comunidade no Facebook, comecei a postar os vídeos lá e foi isso. Esse foi o jeito que eu conheci, do jeito que eu comecei a trabalhar com Overwatch. O JMV falou, botou aqui tempos gloriosos. Eu Com concordo. certeza. Bom, se o seu primeiro vídeo foi vale a pena o preço do Overwatch, valia a pena o preço do Overwatch? Eu lembro que Cara, ele não saiu a preço cheio, mas é claro que para aham. a conversão do Brasil, mesmo com a precificação ali atualizada para a realidade brasileira, não era um jogo free to play, não tinha Fortnite na época, era uma realidade diferente, Isso que eu ia mas falar. valia a pena para você naquela época o jogo? Cara, eu acho que valeu ali. Quem viveu o primeiro, o segundo ano do Overwatch ali, eu acho que viveu tempos gloriosos aí, como o Jota falou. Porque foi uma imersão no mundo digital ali com o game e no mundo real também, pra quem viveu isso. Uhum. Então foi uma parada muito legal. E como você falou, que eu também, inclusive, ia citar, não tinha ainda o Fortnite que mudou completamente como os games funcionam no mundo online, né? Então, na época, eu acho que foi R$ 69, um negócio assim. Então, valia muito sim, Overwatch na época.
Bacana. Mas a pergunta que eu fiz, eu acho que eu não consegui a resposta que eu queria ainda. Aonde que os seus olhos cruzaram com Overwatch? Foi no anúncio da BlizzCon de 2014? Foi um pouco depois? Qual que é a sua primeira memória com a franquia? Nossa, isso aí é difícil, hein? Eu acho que eu tinha ouvido falar do Overwatch, mas eu não liguei muito, assim, porque eu tava na vibe do quê? Eu tava jogando muito Hearthstone antes. Sério? Muito Hearthstone. Inclusive, não sei se você vai lembrar do Coreia, Loxodontes. Demais. Não, Coreia a Então, gente fica demais. eles são de Jundiaí, pô. Eles iam em casa pra jogar a Copa América. Sério? Então, é. Então a gente cruzou muito ali, eu acompanhava eles em live direto. Então eu era muito viciado em Hearthstone, gastei uma boa grana em Hearthstone. Caraca. E eu já tava muito, muito perto ali da Blizzard, entendeu? Então, quando rolou todo esse alvoroço do Overwatch, eu cresci o olho ali, em primeira instância. Mas depois, quando começou a chegar ali perto do lançamento, foi quando eu já tinha o canal, e aí as coisas, eu olhei pro Overwatch de maneira diferente, já uma maneira assim, obviamente, por ser da Blizzard, é uma empresa que, enfim, eu sou apaixonado, eu cresci jogando Warcraft 3 também no PC, junto ali com o CS. Warcraft 3 era o meu game de fazer corujão na Lan House com os amigos, entendeu? Então a gente criava lá os lobbies de Warcraft 3, o Frozen Throne, e ficava lá 2v2 a noite inteira jogando. Então já tem uma história com a Blizzard desde muito tempo. Só que aí eu tava ali com o canal já criado, então juntou ali o útil ao agradável, e eu lembro que a primeira vez que clicou o Overwatch pra mim foi: caramba, é um jogo da Blizzard, um jogo novo, a galera tá falando bastante, talvez seja isso. Então foi quando eu decidi fazer o vídeo. Então foi provavelmente um pouco antes ali de lançar o game. Caramba, cara, eu não imaginava. Mais uma vez, é o propósito do podcast exatamente isso. Uhum, Eu não imaginava que você teve uma história com Hearthstone, eu não imaginava que você conhecia o Coreia. Na verdade, quando eu estava procurando a primeira foto que eu tinha com você, que eu imaginava que fosse quando a gente se conheceu, mas não foi, eu vi uma foto que estava eu, Coreia, Léo Mané, e aham. mais dois caras de Hearthstone, que eu não lembro o nome. Lá numa BGS, a gente estava conversando ali tudo. Eu falei, caraca, quanto tempo, cara. Nostalgia assim, bate fortíssima nessas horas. Interessante, é engraçado que por mais que e é uma coisa que eu queria te perguntar, muita gente enxerga você como o cara do FPS, né? Antigamente como o cara do Overwatch e agora como o cara do Apex, talvez, mas me corrija se eu estiver errado. Do Só que Battle você Royale hoje, eu acho que a galera meio que hoje lançou um jogo Battle Royale e a galera vai no meu canal pra ver, então isso é legal. Claro que eu sou o cara do Apex, né? Óbvio, mas acho que Battle Royale eu devo ter testado absurdamente todos, assim. Caramba. Eu lembro, agora buscar aqui da caixinha da nostalgia, eu lembro que a primeira colaboração que eu fiz com você, que foi muito legal pro lado da Blizzard, foi quando a gente teve o primeiro evento do Halloween. E eu lembro que eu estava no Brasil, eu não estava no HQ aqui da Califórnia, e a gente teve que fazer uma colaboração onde eu dei acesso antecipado para você ver as skins, para você poder reagir, para que eu pedisse para um cara editar o vídeo. Não, editar o vídeo não, você editou o vídeo, mandou para mim para que eu pudesse botar na Phoenix, né, que é o Battle.net App, É, para dar certo. Eu lembro que deu uma confusão interna, porque o cara que ia fazer o processo para mim, ele estava muito ocupado, eu comecei a pressionar ele começou a ficar nervoso, eu copiei o manager dele, ele ficou mais nervoso ainda, mas no final das contas era para execução daquele processo. É uma memória que eu tenho muito legal, porque o vídeo que você entregou foi de muita qualidade, você já tinha uma notoriety, né, uma notoriedade, não sei se seria a palavra, exatamente. muito bem conhecido na comunidade, e assim, já era uma voz de respeito. Quando você enxerga a tua trajetória no Overwatch, quanto tempo você acha que você demorou para virar um referencial da franquia? Porque quando eu penso no arco de Overwatch que eu tive, que foi de 2015 a 2019, você seria top 3, talvez até o número 1, mas com certeza top 3, o cara de maior autoridade dentro do grupo de geradores de conteúdo. Claro, tirando um BRKS Edu, uns caras Aham. assim que Os têm visual, focados em Overwatch mas eles mesmo, são né? multi-franchise. Você era ali o É. ícone, você era um funil de Overwatch, né? Quanto tempo você acha que demorou para as pessoas começarem a olhar para você e falar assim, não, esse aqui é o cara, é o referencial, veio o meme do High Ground. É, Uhum. quanto tempo você acha que demorou para isso acontecer? Cara, eu acho que foi muito rápido, porque talvez eu tenha sido o primeiro a postar coisa de Overwatch, assim, quando o jogo lançou. E eu lembro que tinha eu, Coruja, né, que eram criadores, assim, bem engajados com a comunidade. Tinha o Patri também, né, na época que ele era mais ali... Ele era um pouco mais off da galera, mas ele era um cara bem focado em gameplay.
Enquanto eu também era focado em gameplay, live, mas muita coisa de eu tinha meu giro semanal, que sexta-feira eu ficava, pô, pesquisando a semana inteira, falando das É, novidades, atualizações, cobertura de eventos, até mesmo campeonatos. Então eu acho que desde o começo, assim, a galera viu em mim ali como um dos caras que criava conteúdo de Overwatch e que tinha uma certa qualidade, a galera começou a acompanhar. Tanto é que, provavelmente você vai lembrar, eu respondia todo mundo no fórum de Overwatch, eu ganhei até o MVP lá depois. sim. Você me deu a blusa que eu tenho até hoje, eu uso Você tem direto. ainda? Claro que eu tenho, como assim não vou ter a Que blusa? legal, que Escrito legal. MVP Box do lado, assim, mó customizado, legal. Então, eu acho que foi muito legal a minha estadia no Overwatch ali desde o começo, né? Sim. Caramba, essa da jaqueta é uma memória legal. Eu lembro que a gente tinha uma outra community manager, no caso peraí, desculpa, do World De of boa. Warcraft. Isso aqui é o TikTok reclamando que não tem movimento acontecendo ali e ele não, ele tá quer certeza que eu não sou um bot, desculpa. Aham. Mas eu lembro que a Olivia, que era a gerente de comunidade para World of Warcraft, do lado da América Latina, que fala espanhol, ela teve essa ideia, não foi minha, e na hora que ela falou, não, que não, preciso fazer também meus MVPs, não sei o que, eu fiz para todo mundo de Overwatch, todo mundo de Diablo. É uma memória Aham. que eu tenho com muito carinho. Que bom que você ainda tem. Eu tenho até hoje, inclusive eu podia, puta, porque dei mole. Se você voltar aqui no Gamer Profile um dia, eu prometo que eu faço isso. Eu tenho a blusa que você me deu, do seu canal, Ah, tá o logo tá. do Fox aqui, que era um, não sei se Aham. acho que você não usa mais esse logo, mas era um mouse. Tem, tem. E acho que o meu nome estava escrito aqui atrás. Eu guardo ela até hoje com muito carinho. Eu tenho uma caixa de memórias da Blizzard e ali eu tenho essa camisa, eu tenho a camisa da World Cup que você participou, que eu participei Aham. também. Então tá lá, tá guardadinha ali. Eu nem gosto de usar porque eu não gosto de deteriorar Gastar. Aham. mas, cara, que legal, bacana isso. E, pô, um gesto de bastante carinho que você teve comigo. Pox, pra gente não estacionar tanto em Overwatch, aí qual foi o momento, e a gente pode falar isso abertamente agora, tá tudo no passado, mas qual foi o momento que você falou assim, cara, acho que deu com Overwatch, eu preciso ter um norte novo, né? Porque Uhum. você não tava ali de fanboy, você tava ali rodando um business. Qual foi o É. momento que você falou assim, cara, preciso diversificar meu portfólio, digamos assim? Uhum. O que houve? Cara, eu acho que assim, a gente que é criador de conteúdo, a gente tá num lugar por 2 motivos. Um é porque gosta de estar, é um amor por aquilo que está fazendo, e outro é por dinheiro, obviamente, porque é nosso trabalho, a gente paga contas, é com dinheiro. Então assim, no o Overwatch eu lembro que ele começou a ter uma queda bem brusca, né, Hum, de qualidade e, consequentemente, de popularidade. Ali por volta de 2018, talvez. Uma hum. porque as atualizações não foram tão legais. Eu lembro que, cara, a Brigitte foi uma coisa ali que É foi inesquecível, né? inesquecível, então a galera que jogava Overwatch vai lembrar. O O Gold do Over Inferno. e o Overwatch deixou porque assim, o meu negócio, era CS, era matar, era atirar. E aí chegou uma época que o Overwatch, os DPS nem eram utilizados mais, porque tipo, era tudo inútil, entendeu? Era tanque, healer, que era uma coisa que, pô, eu queria atirar, mano, queria, sabe, queria ficar dando martelada, queria ficar curando os outros. Tá, legal, a Ana, por exemplo, eu joguei muito de Ana, porque necessitava de uma mira ali, entendeu? Você podia ser agressivo ainda. Mas, pô, você usava Tracer, não funcionava mais, você usava o Soldier, o McCree, você usava o Genji, não funcionava mais nada, né, em certa época. E fora que o Overwatch caiu bastante em popularidade, ele foi caindo, caindo, muito também por fato do Fortnite ter começado a demandar muito de todas as produtoras de games, eu acho também, porque ele chegou e revolucionou o mercado, meteu o pé na porta, era atualização a cada semana e era uma coisa assim que o mundo ele começou a voltar os olhos para aquilo que era uma coisa absurda. Então acho que foi um pouco falta de balanceamento da Blizzard, um pouco do Fortnite, o Overwatch começou a cair ali. E começa a cair, você já não tem mais aquela esperança de, pô, vamos crescer o canal? Vamos. Até certo momento, beleza. Aí começa a cair, você começa a perder inscrito, você começa a ficar muito lento. Aí é aquele momento que você fala, tá, você tá gostando do game? Ele tá dando um dinheiro legal? Tá, então beleza. Pra mim tava ainda legal. Eu tava gostando do game, eu amava o que a gente viveu no Overwatch. Eu acho que a Blizzard, do jeito que ela trabalhou o Brasil ali, foi algo mágico, assim, sabe? Os encontros de comunidade são coisas que eu nunca esqueço. Era muito.
parece que eu vivia o mundo do Overwatch de forma física, de forma real, sabe? Então foi uma época que foi sensacional. Eu tenho muita saudade disso, de ter uma empresa que abraçou o Brasil. Hoje é difícil isso, sabe? Que eu sei que o Brasil é muito difícil trabalhar. Mas chegou um momento que já não estava rendendo muito financeiramente e começou a me tiltar muito a comunidade, porque tinha pessoas muito tóxicas. Eu começava a fazer live, vinha um grupinho que ficava me snipando na live para cair. Se caísse contra mim, os caras começavam a dar vida no game. Se caísse no meu time, os caras trollavam e faziam eu perder a partida. Então, você sabe, no Overwatch é aquilo. Tinha 6 pessoas, se uma que não quisesse jogar, era quase impossível de você ganhar o game. Yeah. Então, isso começou a ficar muito frequente, sabe? E eu cheguei e falei, pô, será que isso aqui que eu tô ganhando é algo para manter a minha sanidade mental? Eu acho que não é, entendeu? Então eu falei, pô, eu acho que já deu. Se não me engano, você já não tava mais também. A Blizzard já tinha sido comprada pela Activision, tinha mudado bastante coisa em relação ao Brasil aqui, sabe? A gente já não tinha. A galera já não tinha o mesmo carinho que tinha antigamente. Eu digo, o povo que trabalhava dentro da Activision, que eu lembro que foi pô, mandaram todo mundo embora, então a gente ficou meio que abandonado. Então Uhum. foi juntando muitos fatores, assim, sabe? Tava tiltando o game em certos momentos, o balanceamento não tava legal, a comunidade não posso falar generalizar, mas grande parte ali ainda era super supportive, apoiava, né, muito, mas uma outra parte só queria ver o mal dos criadores e meio que vamos acabar com essa galera, o game já tá ruim mesmo, a gente acaba com os criadores, já era. Uhum. E já junta com a galera da Blizzard que eu já conhecia, que foi todo mundo embora, a gente já não tinha mais aquele contato, já não fazia mais nenhum trampo junto. Então a gente começou a se sentir abandonado, a parte financeira já foi, então Overwatch acabou. É isso. Então foi É. assim o fim do Overwatch pra mim. Não faz sentido. Aonde, Pox, que o. Quer dizer, eu nem sei o quanto que eu quero comentar em relação a isso. Mas, se a gente deixar num ponto positivo, concordo com você que os momentos foram gloriosos. É claro que nada sai de graça. Ali, o que eu até estava conversando com o Silver aqui, que é um amigo meu no Game Profile passado, e a gente estava conversando sobre essa época, e eu falei, realmente, no momento que você tinha uma equipe da América Latina de aproximadamente 40 pessoas, você tinha 8 profissionais de gerenciamento de comunidade. 8. 8. Um cara dedicado para Overwatch, para o Brasil, ia ali dando suporte para Diablo 3 em pequenas atualizações, mas 95% do meu tempo era dedicado para isso. E, assim, num lugar onde eu falo assim, cara, eu quero fazer um evento de 10K, $10 mil. Beleza, vai lá. Claro, eu quero sempre guardar o meu mérito, né? De falar assim, não, porque eu podia muito bem relaxar e falar assim, não, deixa a coisa acontecer. Eu faço aqui o meu 9 às 5 e o resto é resto. Eu ficava lá 12 horas por dia, 13 horas por dia. Então eu levo para mim a minha dedicação. Agora, ao mesmo tempo, o nível de recursos que eu tinha era absurdo. Hoje eu vejo na Blizzard e pela Tel Games excelentes profissionais trabalhando e fazendo representação da companhia. Agora, o escopo que eles podem dar suporte é extremamente inferior ao que eu podia. E eles já fazem um monte de milagres que falam assim, cara, como é que esse pessoal conseguiu aprovar isso e conseguiu fazer essa ação? Então eu tenho que parabenizar muito a eles, principalmente para World of Warcraft. Eles têm feito um trabalho excelente. Mas eu entendo perfeitamente o que passou pela sua cabeça nesse declínio. Eu saí completamente de Overwatch, para a gente ter uma timeline boa. Eu saí de comunidade Overwatch em maio de 2018 e eu fui para esportes. Capítulo completamente à parte aí. E aí depois eu fiquei em esportes até fevereiro de 2019, onde teve aquela mass layoffs e tudo. Eu acabei voltando para um time de comunidade ali, genérico, onde eu dava suporte para todo mundo. Eu quero o Jack of all trades, né? Eu fazia um pouco de tudo, mas não tinha liderança em nenhum deles, então só apoiava o que os outros faziam, que foi honestamente bem frustrante. Mas, com isso dito, eu queria falar um pouquinho de esportes, então, porque aí a gente teve algumas oportunidades interessantes, a gente teve Copa do Mundo e tudo, mas eu queria fazer o zoom in, até mencionei mais cedo, sem mencionar nomes, porque eu acho que não há necessidade, mas houveram algumas tensões ali, na época da Copa do Mundo, um gerador de conteúdo falou uma coisa que um jogador não gostou, e a coisa meio que escalou de uma forma muito desagradável,
E eu lembro, Pox, e eu não queria falar dessa crise, eu queria falar da sua reação a essa crise, porque o Game Profile é sobre você. Eu fiquei extremamente admirado, porque você estava numa sinuca de bico muito merda ali. E, né, você era o título, acho que era GM do time, era alguma coisa. General Manager, né? Então, porra, você, cara, tinha. E você já era um gerador de conteúdo, já era uma personalidade dentro do Overwatch muito respeitada e muito querida. Né, eu não lembro se você entrou ali por votação ou se eu apontei você. Eu não lembro o que aconteceu, mas de qualquer maneira, você estava numa posição muito delicada. E eu lembro que você falou assim, Celso, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu falei, porra, Pox, sério? Aí eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu não sei se eu pedi para você botar ele no list e me mandar para eu ver, ou você lembra que eu falei assim, cara, é você, vai lá, que é você, porque eu já conhecia você, eu trabalhava com você há pelo menos 2, 3 anos. E eu lembro que o vídeo que você fez, eu mandei para o meu gerente de PR. Falei assim, olha aqui, cara, é esses caras aqui com que eu gosto de trabalhar. É esse tipo de gente que eu gosto de trabalhar. Por quê? Eu não vejo esse vídeo desde lá. Estou falando das minhas memórias. Eu lembro que você chegou e falou assim, gente, a situação é muito chata. Você deixou de mencionar uma série de coisas que iam só inflamar a situação. Você focou no quanto você era amigo de duas as partes, que você falou, olha, eu acho que essa parte aqui não agiu certo por causa disso, essa parte aqui não agiu certo por causa disso, numa situação anterior, mas o que eu quero é virar a página disso, a gente tem uma Copa do Mundo chegando, a gente tem que unir aqui a comunidade do Overwatch para torcer para o Brasil. E eu olhei e falei assim, puta que pariu, cara, que cara centrado, né? Porque ali você tinha o quê? 20 e muitos, 30 e poucos, né? Falei, puta que pariu, cara, que cara centrado. Eu acho que eu já tinha expectativas altíssimas para você, mas naquele momento você derrubou e falou assim: não, não, meu amigo, é muito mais alto do que você imagina. Queria te perguntar o que você lembra daquilo e o que te inspirou a ter uma postura tão bacana quanto você teve ali. Você teve uma postura que um profissional de uma empresa teria, basicamente, né? Assim, do mais alto escalão. O vídeo que você fez, para mim, poderia ter sido. O script dele poderia ser feito por um profissional sênior de relações públicas, né? Queria te perguntar o que você lembra daquela época, o que te inspirou a usar o tom que você usou e a forma como você tratou tudo. Para mim foi assim, foi um exemplo a ser estudado de relações públicas ali, cara. Cara, assim, eu me lembro pouco disso, mas eu lembro do que causou, do que essa como ele se sucedeu após isso. E assim, eu sempre fui uma pessoa. É muito simples eu falar isso, até não lembrando tanto, porque eu faria basicamente a mesma coisa, mesmo não assistindo aquele vídeo. Porque, meu, se você perguntar pra todo mundo que me acompanha desde da estrada, da primeira pedrinha que eu coloquei na 2016, eu nunca tive treta com ninguém, velho. Vai falar, não, o Pox, eu odeio esse cara, pode odiar, hater a gente sempre tem, entendeu? Mas em relação a brigar, a ficar. Cara, eu só quero viver minha vida em paz, velho. É basicamente isso. Você quer arrumar treta comigo? Você arruma treta sozinho, você e você, falando de mim. Você não vai conseguir me inflamar, você não vai conseguir que eu revide. Posso revidar de alguma maneira, mas de uma maneira branda e que eu acho que é o certo, entendeu? Porque, meu, a coisa que eu mais prezo, e eu nem falo isso, como você fala, sou uma pessoa política, a política dentro de mim vem do fato de eu deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Eu só quero isso. Tudo se resume a isso, entendeu? E lá naquele momento, eu tava numa posição que era importante essa posição, entendeu? Que eu tava, que eu representava uma comunidade. E eu lembro de General Manager na época, era a pessoa que fazia a, a ligação entre a comunidade e a Blizzard, entendeu? Então eu me sentia na responsabilidade de fazer isso de forma muito bem feita e de apaziguar os lados, porque ao mesmo tempo que a Blizzard tá fazendo uma coisa absurda aqui pro Brasil, ela tá, enfim, apostando na gente. É claro que tinha você ali no meio, mas você era uma pessoa que era basicamente regida pelo que vem acima de você, entendeu? Então todo mundo ali fora tá vendo as coisas também. Então eu falei, pô, eu preciso tirar a nossa aqui da reta, mas não só da comunidade do Overwatch, eu preciso também mostrar que o Humildes também tá confiando em pessoas legais, porque querendo ou não, ele ter dado poder pra uma pessoa ridícula, o seu tava na reta também, entendeu? A galera lá de cima tava vendo isso. Então era uma situação muito delicada, mas que no fim de tudo foi tudo muito normal, assim, eu fazer aquilo, porque, pô, a gente literalmente tinha uma Copa do Mundo pela frente, a gente já tinha outras dificuldades, que é o fato da gente não ter o apoio suficiente
de treinos, por exemplo, que a gente sempre ia pra fora, tomava um cacete. Por quê? Porque a nossa região era comprometida em relação a treinos, em relação a ping, Overwatch era complicado jogar com ping alto. Então, pô, a gente tinha tanta coisa que a gente ia passar lá, a gente ia chegar lá dividido ainda, sabe? Com essas picuinhas pra lá e pra cá. Então era uma coisa muito óbvia, assim, pelo menos na minha visão. E, pô, eu acho que a gente dividir a comunidade, pelo menos pra um criador e pra uma pessoa que tá trabalhando com uma comunidade igual você, eu acho que nunca é a melhor opção, sabe? A gente quer o máximo de pessoas com a gente. E a gente tem que entender que, pô, todo mundo tem a sua opinião política, a opinião não sei o que lá. A gente é diferente em várias coisas, mas a gente tem que se unir no que a gente é igual, entendeu? E ali era o amor pelo Overwatch. Então é uma coisa que foi muito natural e depois desse vídeo eu lembro que as coisas realmente se tranquilizaram, a galera entendeu, as partes até pediram desculpa um pro outro, que foi muito legal. Então foi uma coisa ali que foi super, eh, tranquila. E hoje, olhando pra trás, eu vejo que realmente era uma coisa muito grande ali dentro do escopo de Overwatch, sabe. Mas na época eu fiz um negócio, assim, que foi muito natural. Foi legal, assim, de ter lidado com isso. E a gente também vai aprendendo a lidar com o público também, né, porque ali, querendo ou não, eu tinha 2, 3 anos de criação de conteúdo ainda, e a gente, pô, tá 30, 50 anos nesse mercado, a gente vai estar sempre aprendendo, porque a galera, ela vai mudando a forma de ouvir, de interpretar, sabe. Então a cada momento ali, e até hoje é um desafio ainda você se comunicar com o público, ainda mais quando você não tá vendo esse público. Muito bem. Pox, eu vou falar uma coisa para você. Eu posso falar para sempre de Overwatch com você. Acho que a gente teria pelo menos umas 5 horas de conversa de Aham, Overwatch. O formato do Gamer Profile Podcast ele não limita a pessoa vir aqui só uma vez. Então já fica estendido um convite aí aham. daqui a 6 meses, um ano, se você quiser voltar aqui. E a gente, porque acho que a gente tem muita história de Overwatch para conversar. Mas eu quero falar um pouco de Apex, porque pulando esportes e tudo de Overwatch, a gente deixa isso para uma próxima oportunidade em respeito ao tempo. Olha a Alexa, de sacanagem. Aqui Mais uma também vez. acontece isso. Vou fazer isso na frente de todo mundo. Eu vou pegar meus suplementos aqui Aham. e botar Ah, aqui não, para não esquecer de legal. usar. É isso aí, tá A Alexa certo, me pô. lembra 3 horas da tarde de tomar meu suplemento, que é o ômega 3 e a vitamina D3. Então, vou deixar aqui para Aham. tomar quando terminar a live, só para eu não esquecer. Desculpa a interrupção. Pox, então, antes de chegar no Apex, já que a Alexa fez um grande favor para mim de atrapalhar a minha live, vamos falar um pouquinho de saúde. Aham. Você é um cara, e não estou comparando você com o resto das pessoas que jogam videogames, mas você é uma pessoa talvez um pouquinho fora da curva, pelo menos das gerações mais anteriores como a minha, que você sempre se preocupou com a sua saúde física. Eu sempre vi Uhum. você bem forte, fit, você sempre foi um cara fit. E é uma coisa que não é necessariamente associada com videogames. Às Uhum. vezes, inclusive, é o extremo oposto. Mas é claro que a gente está falando de um leque aí bem variado. Pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes. Antes de chegar no Apex, me fala um pouquinho de onde é que veio essa tua cultura de saúde, de musculação, de tratar bem do seu corpo, que, claro, faz bem para sua mente também, né? Cara, eu sempre desde criança era full esporte, entendeu? Então era uma coisa muito natural, eu gostava muito. Joguei tudo quanto é coisa. E eu lembro que aos 14 anos eu trabalhava na transportadora e eu carregava muito peso, sabe? Eu comecei a ter problema na lombar. Então quando eu Hum. fui no ortopedista, ele falou: "Meu, você tem que fortalecer a lombar". Então foi aí que eu comecei a academia e eu me senti muito bem fazendo academia. Tipo, eu era aquele cara com 60 quilos que depois de uma semana na academia chegava de regata na escola porque achava que era top pra caramba, entendeu? Então, eu comecei a me sentir muito bem. Eu acho que muita gente vai se enxergar nisso, que quando você começa a se cuidar, sua autoestima aumenta muito. E você passa a gostar muito daquilo, entendeu? Ainda mais quando você é jovem, quando você começa a fazer academia, que seu corpo vai mudando muito rápido. Foi uma coisa que me empolgou muito, então eu nunca parei dali. Hoje eu treino há 20 anos já e continuo treinando e faço dieta, como legal. É uma coisa que já virou meio que minha e eu acho estranho se eu não fizer isso, sabe. Então meu psicológico, às vezes, se eu vejo ali meu corpo caindo um pouco, eu comendo muita besteira, é uma coisa que automaticamente meu psicológico já começa a falar: "Pô, não tá legal, né, não tá legal". E fora que agora você vai ficando mais velho, você vai entendendo que também fazer isso por saúde é bom, porque antigamente saúde, pô, saúde ninguém Sim, tá fazendo por saúde, era se sentir bem, era ficar fortão e é isso, entendeu. Uhum. Mas hoje eu faço muito por saúde e desses 20 anos eu tive
vários tipos, assim, de treinos. Teve aquele treino fofo que você, pô, eu vou ir pra treinar meu psicológico mesmo. Porque 20 anos, pô, não tem como você treinar pesado por 20 anos, entendeu? Então você Uhum. tem que respeitar o momento que você tá querendo, que você não tá querendo, mas o mais importante é ir, né? Porque é melhor você ir fazer um treininho ruim do que você ficar parado. Então eu sempre pensei desse jeito. E eu me cuido então desde então e acabei que a minha esposa também, tipo, eu conheci ela e a gente se deu muito bem porque eu conheci ela no chat da minha live. Então ela já era fã de games, óbvio, e hoje Uhum. ela capaz que ela joga mais que eu, e ela era muito, muito rato de academia também. Então foi uma coisa que clicou muito, sabe. Então hoje a gente faz tudo junto, não só de games, mas também de academia, faz a dieta, faz tudo junto. Então é uma coisa legal que acho que tem uma companheira aí pra vida que te apoia, muitas vezes quando você não quer ir, "Ah, não, vamos", e quando ela não quer ir também eu falo: "Ah, vamos". É muito importante também pra você seguir sabe, um caminho e não parar, né, porque é muito tentador hoje em dia você não treinar, você ficar só em casa, você pedir um iFood, sabe. Mas eu acho que é importante a gente seguir esse lado também da saúde e entender que pra gente envelhecer bem também, a gente precisa disso. Cara, que bom. Que mensagem bacana, Pox. Bom, voltando então para o Apex, saindo do Overwatch, chegando no Apex, o Apex chegou aí num landscape completamente diferente da indústria, completamente diferente de geração de conteúdo. Você já tinha Uhum, o Fortnite, que foi disruptivo para a indústria inteira, você já teve sim. PUBG, né? Você teve jogos gratuitos, jogos com custo baixo, Battle Royale e tudo. E aí chega o Apex, né? Free to play, com microtransações, eu imagino, talvez um pouco altas. E como é que você chegou no Apex? Como é que o Apex chegou em você? Como é que ele se tornou? Como é que você se tornou uma das vitrines do Apex para o Brasil? Tá, então, eu saí do Overwatch e aí o que tinha na época era Fortnite, então eu fiquei um bom tempo no Fortnite também. E acho que quem não ficou um pouco de tempo no Fortnite, né? Pelo menos não jogando, mas quem nunca baixou o Fortnite só pra ver um show do Marshmello, sabe? É uma coisa assim absurda o que a Epic fez. Ela mudou completamente a indústria de games. Inclusive o Apoia um Criador também era uma fonte de renda muito boa na época que eu fiz Fortnite, mesmo não sendo um criador grande na época, porque é aquele negócio, né? Game lançou. Se você não tá ali no começo, depois é muito difícil você entrar na comunidade e ser relevante. Então o que Sim. aconteceu? Eu fiquei bastante tempo no Fortnite, me diverti muito, foi um jogo sensacional, a Epic também me tratava muito bem. Dia 4 de fevereiro de 2019, a EA falou que ia fazer uma live e ela falou: "Isso aqui é o Apex Legends, o jogo tá pronto pra baixar e jogar". Tipo, foi uma coisa bizarra, porque não teve propaganda, não teve nada, ninguém sabia que ia acontecer. Meu, eu lembro que essa live foi tipo 4, 5 da tarde, eu baixei o game, gravei qualquer coisa e fui pra academia. Quando eu voltei, o game já estava com 70k, entendeu? No YouTube. Nossa. E juntou aquilo, personagens carismáticos, é um jogo bem focado de tiro, era o Battle Royale que eu gostava muito já, que eu comecei no PUBG, que foi sensacional também. Uhum. Depois veio o Fortnite também, que era um Battle Royale, e entrou o Apex, que era aquele negócio que foi Overwatch, entendeu? Tá chegando um jogo novo, o jogo todo mundo tá pesquisando, unir o útil ao agradável, fui pro Apex facilmente, nem cogitei a possibilidade de não ir. E quando eu voltei da academia e vi que meu vídeo tava com 70k, eu falei, pô, é isso, esse é o game. Então, acabou tudo da minha vida passada, dos 4 de fevereiro de 2019, e comecei a focar só em Apex. Aí eu comecei a criar o que eu sempre gosto de criar também. Primeiro, como configurar bem o game, como jogar com os personagens, as coisas assim, padrões mesmo, né. Eu que Uhum. vim muito dessa parte de ciência de computação, de programação, sempre entendi bastante do como o game funciona, como a engine funciona, o que cada opção fazia. Então eu fazia vários vídeos explicando o que cada opção fazia, tipo, se você tem PC tal, isso aqui vai influenciar desse jeito, desse jeito. E então foi uma coisa muito natural de criador de conteúdo e principalmente pra mim que gostava de fazer esse tipo de vídeo, começar a criar sobre isso. E aí naturalmente, obviamente, você vai jogando game, você vai fazendo lives, e começou os campeonatos que eu já acompanhava muito ali a Overwatch League, né, a parte de esportes eu sempre comecei a criar muito interesse desde a parte do CS lá, 2004, 2005. Então sempre fui muito perto, assim, da comunidade competitiva também. E aí foi muito natural pra mim estar no Apex, e é uma coisa que, sei lá, é uma coisa que entrou na minha vida de maneira natural, eu fui criando de maneira natural e eu cheguei onde eu tô hoje de maneira muito natural, assim, sabe, e continuo no Apex também.
E tem toda aquela parte de suporte, que é difícil a gente vindo de uma Blizzard do jeito que foi Overwatch, que abraçava o Brasil, vindo de uma Epic, chega numa EA, ali numa Respawn, que não tem ninguém aqui no Brasil, não tem nem com quem conversar, é sempre terceiro, é sempre muito difícil. Então eu fiquei ali 2 anos criando conteúdo e os caras nem sabiam quem era Pox Games, mano, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que a comunidade me abraçou, eu abracei a comunidade e foi a gente, velho, por muito tempo. Até hoje é muito da gente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito legal com a galera de fora, né? Mas mesmo assim, até hoje é muito eu e a comunidade e eu. Eu lembro uma época que eu já estava fora, eu estava na Blizzard ainda, mas já estava fora de Overwatch. Eu lembro que você estava fazendo conteúdo de Apex Legends e você postou alguma coisa no Twitter que eu fui, dei um retweet e eu dei tag neles, na EA e na Respawn. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, give the man a shield, aquele meme do Avengers. Pelo amor de Deus, tipo assim, vocês têm um cara aqui trabalhando de graça, você fazendo uma fortuna. De graça, né? Você tá ganhando do YouTube, mas fazendo uma fortuna para vocês de marketing. Tipo assim, dá um high five para esse cara. Pelo menos dá um high five para esse cara. E eu lembro que eu fiz isso, eu sei que não teve impacto nenhum, mas me deu nervoso, sabe? Falei, meu Deus do céu, tipo assim, os caras não sabem o ouro. Eu que já trabalhei com você, falei assim, os caras estão com ouro na mão e não sabem, velho, pelo amor de Deus. Mas então o Apex continua com você até hoje? É o carro-chefe da tua geração de conteúdo hoje em dia? Hoje no YouTube e na Twitch é. No Instagram não mais, mas é bastante. Tanto é que eu comecei a viajar para cobrir os campeonatos, entendeu? Sim. Foi quando a EA e a Respawn começou a entrar em contato comigo, a gente começou a trabalhar junto. Você deu E uma rodada bonita, né, Pox? Para onde é que você foi? Desculpa te interromper, mas para onde você já cara, foi? eu fui 2 vezes para Londres, depois eu fui para Birmingham, que também é na Inglaterra, depois eu fui para Califórnia, Alemanha, e o último foi o Japão. Cara, que máximo, brother. Meu Deus. Muito legal, cara. E eu conheci o Japão, que, porra, pra mim é Olha, o né? suprassumo ali, é sensacional, cara. Dá vontade de nunca mais voltar, morar lá pra sempre, apesar de ter sido muito difícil trabalhar com o Brasil por causa do fuso, né? Então Claro. isso aí, nada é perfeito, né, velho? Nenhum lugar pode ser perfeito. O Japão, ele, claro, tem sua, pra quem trabalha lá e tal, obviamente vai ter as coisas ruins, mas pra gente que vai lá como turista, a coisa ruim realmente é pra trabalhar 12 horas no Brasil, que quando eu vou começar a postar os stories, a galera tá dormindo. Então isso Sim. é bem difícil, mas foi uma. Pô, o Apex mudou muito a minha vida, sabe? Eu acho que o Overwatch me moldou como criador de conteúdo e o Apex mudou muito a minha vida, sabe? E, claro, assim, é aquele negócio. O Overwatch ele me moldou por eu ser o que eu sou como criador, mas também por vocês abraçarem muito, não só a mim como criador de conteúdo, mas várias outras pessoas e abraçaram a comunidade também. Agora eu no Apex foi eu e a galera minha ali do YouTube, da Twitch, que a gente fez o negócio funcionar junto, né? A EA veio muito, muito tempo depois. Depois, tipo, 2, 3 anos, entendeu? Pra gente começar a trabalhar quando o Apex ele já tinha deixado um pouco de ser o hype, a galera do Brasil já tinha entendido que a EA e a Respawn realmente não ligava pro Brasil, mas a gente continuava ali porque eles tiveram talvez a sorte, eu posso falar que eles tiveram a sorte porque hoje eu sei de fontes internas que a galera fez o Apex e lançou não esperando nada do game. É Tanto é mesmo. que, tanto é que pelos primeiros 3, 4 meses não tinha nada planejado de conteúdo. Tanto é que o Apex deu aquele boom os 3 primeiros meses, não teve nada de conteúdo ali. Tipo assim, 3 meses sem conteúdo pós Fortnite, óbvio que o game ia cair, entendeu? Então eles lançaram o game, depois do primeiro mês que eles falaram, caramba, velho, olha o que é isso aqui, cara? Não sabia que isso aqui poderia acontecer. E eles começaram a criar as coisas depois desse primeiro mês. Então foi uma coisa assim, meio que os caras lançaram um game ali que era pra ser de qualquer jeito e foi um sucesso estrondoso. E assim, a gente pode falar, pô, o Apex tá morto, não sei o que lá, mas são 7 anos de Apex já quase. Então, assim, morto o game não tá, né? Então, viver todo esse tempo tem um motivo, entendeu? E o motivo é que o game é muito bom. Então, eles foram ali ao longo do tempo entendendo como funcionava atualizar um game, entendendo como se balanceava um game, foi tudo ali on the fly, sabe? Sim. Foi uma coisa muito louca, assim. Até hoje, você lança um game, depois você aprende a como fazer game. Foi mais ou menos assim com a Respawn e o Apex. Uma informação que eu posso
dar para qualquer pessoa que está assistindo a live aqui, para qualquer fã seu que pode falar que o Apex está morto, uma informação, não informação, uma percepção interna de quem já trabalhou do outro lado da equação. Um jogo nunca está morto quando as pessoas falam que o jogo está morto. O jogo está morto quando as pessoas não falam do jogo. Essa é uma diferença sutil, porém gigantesca. Exatamente isso. O LoL está morrendo há 55 anos. E vai continuar morrendo por mais 200, né? É muito diferente, é muito diferente. Assim, qualquer sentimento em volta do jogo, ele é válido. Isso se fala muito em marketing, né? Quando o jogo cai na indiferença, é aí onde existe o problema real mesmo, né? Uma coisa que eu já notei muito, e eu imagino que você já tenha notado isso muito também, é que muitas vezes o barulho e a percepção de uma coisa foge completamente à realidade. Assim, você tem, né, DAU, né, que é o Daily Active Users, você tem às vezes, sei lá, vou chutar aqui, 1000 Daily Active Users de um jogo, aonde 30 estão gritando que o jogo está morto, mas tem 970, aí você pode botar isso X milhões de vezes, dependendo do jogo, que não estão nem ali, nem aí, estão jogando, estão pagando, seja uma subscription, uma assinatura, microtransações, não estão nem aí, eles só querem jogar ali. O cara tá mais preocupado com o filho dele ali, com a esposa, com o trabalho, o cara quer sentar ali, jogar uma horinha e falar, gente, que papo de videogame, eu quero jogar aqui e ficar na minha. Então, só uma perspectiva do outro lado da equação aqui, que eu acho que muita gente não se toca. Mas, Pox, eu não sigo Apex Legends, não é o tipo de jogo que eu já me interessei antes. Eu acho que pode, se algum dia eu parar para jogar, talvez eu goste muito, mas eu nunca joguei. Então, rolou uma ruptura de eu seguir o teu conteúdo um pouco depois que você saiu de Overwatch, e eu saí de Overwatch, né? Só que eu continuei seguindo você no Twitter, por isso que eu vi as suas coisas de Apex, e eu sigo você no Instagram. E aí eu quero chegar na outra parte do Pox que eu não conheci, que eu fui conhecer recentemente. Mais uma vez, eu acho que muita gente aqui nunca ia associar você com Pokémon, e muita gente não associaria você com o mundo automobilístico. Pelo menos quem seguia você em Overwatch e tudo. E aí eu descobri você no Instagram não só como um entusiasta, como, tipo assim, você chega e fala assim, porra, montei um bagulho aqui de 80k. Eu falo, velho, o que é isso? Esse cara é maluco. E aí eu falo, não, esse cara tá de sacanagem. Não, não é bem assim. Aí eu vejo você fazendo a montagem inteira e você jogando com a parada pronta, eu falo assim, cara, isso não existe. Porque, investimento absurdo, claro, mas além disso, o teu conhecimento, o perfeccionismo do que você faz, e é claro, você montar um business em cima disso, que agora você faz isso para os outros. Você fala, não, você me dá. Inclusive, eu achei o máximo a tua proposta. Não é assim, olha, você quer. Se você tiver 100 mil reais, eu consigo montar um setup similar ao meu. Não, não, não. Você me dá a sua budget e eu trabalho em cima do que você pode pagar, tentando fazer ajustes aqui para trazer uma coisa, o melhor possível dentro da realidade do que você pode pagar. Poques de Deus, de onde é que você tirou isso, cara? De onde é que veio essa ideia? Eu nem sei como começar a conversar com você sobre isso. Então, automobilismo tá na minha vida já tem décadas, assim, pode falar. Não sou tão velho não, mas já dá pra falar que é décadas. Passou de uma décadas, então... meu pai é muito fã de Fórmula 1 há muito tempo, então eu chegava em casa, eu tava ouvindo o barulho dos carros, sabe? Então eu sentava do lado dele e ficava assistindo. Então começou a paixão ali. Então, na parte de simulador, eu comprei o meu primeiro... Era Driving Force GT da Logitech, ainda foi em 2012. Então, eu tô nessa parte de simulador já tem 15 anos, aí, sei lá, 14 anos. Só que assim, eu sempre levei como hobby, né? Como meu canal foi sempre voltado aí a jogo de tiro, não tem absolutamente nada a ver eu ficar postando coisa de automobilismo. Eu posto uma coisa ou outra ali, mas é o que o meu público quer ver, entendeu? Mas é uma coisa que eu sempre ali, pô, fechava a live, eu ia assistir alguma coisa, eu ia jogar um Need for Speed, eu ia jogar um Fórmula 1. Eu, inclusive, quando eu comprei meu primeiro volante, eu e meu pai, a gente jogava, tipo, eu tenho 4.000 horas de Fórmula 1 2015. A gente jogava o campeonato junto, cada um fazia uma corrida, e a gente fazia as corridas com as voltas reais, a quantidade de volta real, sem nenhum HUD na tela, falando com o engenheiro via fone, assim, tipo, quem tá na minha frente, quantos segundos. E não tinha flashback, então se batesse já era. Então era uma coisa que foi uma época muito legal. E eu vim evoluindo meu simulador aí em off, né? Porque era uma coisa que era full diversão.
durante muitos anos. Então eu passei por muitos volantes, então tenho muito conhecimento em relação à parte prática, como montar, como configurar, quais volantes eu passei. E do nada eu mudei de casa e eu tinha um quarto aqui agora que eu poderia fazer o que eu quisesse. Então eu falei, pô, vou crescer meu simulador. Então foi uma coisa assim que eu fiz despretensiosamente. Eu simplesmente cresci meu simulador. E eu falei, pô, tô fazendo um negócio aqui que é uma coisa grandiosa, é aquele simulador que você viu. Não é possível que eu vou montar esse bagulho, eu sendo um criador de conteúdo, mesmo que não tenha nada a ver, eu não vou fazer nada, né? Então eu fui lá e gravei e eu postei. Eu postei no Instagram, o negócio viralizou de uma tal maneira e acendeu uma luz aqui. Eu falei, pô, talvez seja uma coisa legal. E eu mudei toda a minha criação de conteúdo no Instagram, já que entrou aquela parte de vídeo vertical, que eu sempre fui muito. Ah, não, vertical não, porque, meu, eu não entrei na parte de criação de conteúdo pra criar coisa vertical, velho. Na época que eu entrei nem existia isso. Então, Yeah. o meu sonho é, pô, é formato normal. E quando começou a. E outra, a gente trabalha com games. É difícil você postar uma gameplay em vertical, pô. Como você vai fazer isso? Não tem nada a ver, fica muito estranho. Yeah. Então clicou pra mim e eu falei, pô, talvez entrar no vertical com isso funcione. E funcionou muito bem. Então eu tô aí já há 1 ano trabalhando com isso, então eu não sou só um influencer, eu sou um influencer também, tanto é que eu fecho publi sobre simuladores, sobre automobilismo, sobre Fórmula 1. Que foda. A última foi a Kit Kat, então são coisas bem grandes, porque isso tá crescendo muito no Brasil, né? Depois da pandemia, que rolou ali o Drive to Survive na Netflix, então isso trouxe reciclou muito os fãs de Fórmula 1, então tá numa crescente absurda. E era um conhecimento já meu, eu tinha um know-how sobre isso. Então, mais uma vez falando, é o timing, é unir o útil ao agradável. Então, hoje eu estou nesse mercado, não só de automobilismo, mas também de simulação. Como o automobilismo está crescendo muito, Fórmula 1 crescendo muito, a galera fala, pô, eu nem sabia que podia existir um negócio que você coloca na sua casa e você pode jogar igual um piloto de verdade. Uhum. Então, isso é novo para muita gente, entendeu? Então, eu sou essa conexão. Eu sou o general manager que eu fui lá para Blizzard pro Overwatch, Yeah. aqui hoje, entendeu? De conectar o automobilismo no simulador pra galera que não conhecia. Então, eu sou esse cara do meio. Então, eu não só sou influencer sobre simulação e sobre automobilismo, mas também eu tenho minha consultoria aí que eu ajudo a galera a fazer isso. Tipo, 10 mil? Eu tenho 10 mil, eu tenho um PC, eu tenho um PS5. Eu vou lá, pego, destrincho e falo, pô, o melhor setup pra montar com isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fica bom pra você? Então tá bom. Aí eu tenho meus cupons de desconto, tenho meus links patrocinados e eu também consigo ganhar nisso aí. Cara, eu achei isso uma sacada de gênio, porque assim, você não poderia fazer isso, mas assim, é claro, com Apex, com Overwatch, você poderia fazer parcerias com peripherals, né? Fone, Uhum. headset, talvez um keyboard, tudo. Só que me corrija se eu estiver errado, mas para mim o leque do automobilismo ele aumenta o nível de a diversificação de parcerias que você pode fazer assim, não só com equipamentos e coisas que dão suporte direto àquilo, mas como marcas, como a Kit Kat está falando do chocolate, né? Chocolate, que Com hoje é marca, patrocinadora do Bortoleto na Fórmula 1, entendeu? Então, são exatamente. coisas muito grandes. Cara, olha, para mim foi a sacada de mestre. Hoje em dia, esse é o carro-chefe do teu empreendedorismo? Ou você é uma coisa meio que metade, com Apex e geração de conteúdo de videogame? Onde é que está o teu business, se você ficar confortável de falar, claro? Não, hoje o meu business é muito Instagram, no geral. Então, É mesmo? hoje eu tenho a Asus junto comigo, que eu crio conteúdo, a gente cria em collab sempre. Então, a gente tem esse trabalho junto. Tem essa parte de automobilismo que também tá no Instagram. E a gente faz público marca. Ao mesmo tempo, tem essa parte que eu ajudo a galera aí a comprar os simuladores. E hoje eu tô no Apex mesmo porque eu gosto muito do jogo, pra falar a verdade. Dali eu não consigo mais tirar tanto. Claro que sempre vem, né? Uma parte dali, é uma coisa que dá pra gente somar na renda final. Mas eu tô no Apex por 2 motivos. Um, porque eu gosto muito do jogo, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da comunidade que eu criei, e pelo fato também de eu sentir que a comunidade de hoje é uma comunidade um pouco mais madura, em Hum, relação à idade mesmo, sabe? Eu faço as minhas ligas ali, pô, tem gente de 40 anos jogando, entendeu? Então é uma coisa assim que a galera vem no chat, a gente tem umas conversas assim bem de gente grande assim. Claro que sim. tem gente de toda a idade, mas quando você tem um chat que tem uns assuntos legais, a galera que é mais nova também entra nessa, então fica uma coisa ali muito legal de se conversar, de se viver ali, sabe? Essa é uma coisa, o amor pelo game e entregar de volta o apoio que a comunidade me dá. Outra é ter a esperança de acontecer alguma coisa e eu voltar
a ter o Apex como uma parte financeira muito forte pra mim. Sim. Porque, sabe aquilo lá, tipo, meu, eu tô fazendo, eu tô curtindo, mas eu também tô aqui na esperança de que isso vire um negócio legal pra mim, como já foi um dia. Então, eu acho que é uma coisa muito natural. Se você ama fazer um negócio, você tá torcendo pra ele te dar dinheiro, pra você não parar de fazer aquilo que você ama, entendeu? Então Sim. hoje eu tô muito nisso. Basicamente o Apex hoje é uma porcentagem muito pequena do que é financeiramente a minha vida, mas eu ainda tenho esperança de que um dia vai acontecer alguma coisa, porque eu tenho muito público, meu público lá é muito engajado. Quando tem campeonato, eu ponho 1.500 pessoas na live ainda, então tem um número Eu legal, vejo. sabe? É. Hoje, ainda mais que é multiplataforma, é YouTube, meu YouTube sempre foi muito forte, então eu coloco 1.000 pessoas lá fácil, aí a Twitch é 300, aqui que vem mais 200, e sempre tem essa galera aí que tá acompanhando, que querendo ou não, o Apex, obviamente, quando a gente fala que o game tá morto, que é tão difícil a gente. O que é um game morto, né? Game morto é quando você dá play no game, não tem mais ninguém pra jogar, talvez. O Uhum. criador de conteúdo, um game morto, é um game que não te dá mais um retorno. E não necessariamente um retorno financeiro. Talvez um retorno de, sei lá, de felicidade, ou um momento legal do seu dia que você às vezes quer espairecer, sabe? Ficar tranquilo. Yeah. Talvez o retorno seja esse. E hoje eu tenho um retorno com o Apex muito disso mesmo, sabe? De conversar com a galera, de ter a galera comigo e de ter a esperança de um dia voltar a conseguir fazer alguma coisa com o Apex ali financeiramente falando, entendeu? Que seria Bacana. sempre muito bem-vindo. Muito bom. Pox, eu já disse uma vez e repito, eu acho que eu posso conversar com você facilmente aqui umas 3 horas, mas eu quero respeitar o teu tempo aí, o tempo da nossa audiência. A gente tenta fazer conversas de até 1 hora e meia. Então a gente vai seguir para a parte final aqui. E a parte final, ela é, se você tem dados suficientes, você já assistiu Marília Gabriela, é uma coisa similar. Ela chamava de bate-bola, jogo rápido. Eu chamo de speedrun, que é eu falar Legal. uma frase, ou falar uma palavra, ou fazer uma pergunta, e te desafiar a tentar me responder. Ideally, né? Idealmente com uma palavra só, se não com duas, três, e aí de repente, se Tá, você falar uma coisa que vai me bugar demais, aí eu meio que dou um pulo, não, me explica isso aqui um pouco melhor. Aí a gente tá. faz um formato mais longo. Mas esse é o segmento final antes da gente fazer o fechamento aqui da conversa. Então, vamos lá, vamos começar por Pokémon. Paixão. Bulbasauro. Queimado. Ok. Justo, justo. Levantei para você cortar. Charizard. O melhor. Ok. Game Boy. Infância. Família. Tudo. Irmãos. Companheiros pro resto da vida. Pai. Tudo. Amor. A vida resumida ali. Acho que família. Mãe. Tudo também. Eu perdi minha mãe há pouco tempo, então, mais do que nunca, tudo. Lamento, cara, eu não sabia, Ah, senão eu que isso. teria trazido à tona. Não, mas tem que trazer, ué. Mãe é Mas, uma grande parte da nossa vida e, sei lá, eu fico muito feliz de quem consegue vivenciar isso, sabe? Porque tem gente que não tem oportunidade, nunca teve, mas é uma coisa assim que é mágica mesmo. É mãe, né? justíssimo. É. Deixa eu respirar aqui. Eu perdi meu pai em 2023. Não que É. isso seja comparação, mas é uma selva. Mas Ah, vamos mas lá. é comparação, sim. Saudade. Necessário. PlayStation. Amadurecimento. Nintendo. Diversão. Overwatch. O início da minha vida nova. Apex. A mudança de vida e uma realização de um sonho, de viver daquilo que você realmente sempre quis. Automobilismo. Sempre comigo e vai estar sempre comigo, com certeza. Ok. Uma derrota. Nenhuma. Nunca encarei nada como derrota. Uma vitória.
ter tido sempre uma família comigo e sei que sempre vou ter. Um sonho, Ou agora. uma decepção. O que a internet está se tornando em relação a como as pessoas lidam com outras pessoas e sentimentos. Fala um pouquinho mais para mim sobre isso. O que a internet está se tornando? Eu sei que a internet está se tornando para mim. Aham. O que ela está se tornando para você? Cara, eu acho que hoje em dia. Eu até me afastei um pouco do Twitter exatamente por isso, sabe? Eu acho que. Parece que não tem mais ninguém que fica feliz com a conquista do outro, sabe? Eu acho que isso aí é meio. É meio complicado. É muito triste, às vezes, você querer fazer alguma coisa, você ficar feliz por uma conquista sua. E quando você fala, sabe? É difícil, porque nunca ninguém tá contente, sempre tem gente querendo criticar alguma coisa, por melhor que você por a coisa mais grandiosa que seja que você fez, vai ter alguém querendo te criticar, entendeu? "Ah, acabei com a fome no mundo". "Ah, mas então por que você tá falando então que você acabou com a fome no mundo? Você acabou com a fome no mundo porque você queria mostrar pra todo mundo então? Então é por isso?". Então sempre tem alguma coisa, e o problema não é que, tipo assim, isso tá acontecendo e acabou, porque isso sempre aconteceu. O problema é que a galera que é muito boa, que existe gente muito boa no mundo, tá se calando perante essa galera. Uhum. O maior problema é esse, porque gente ruim e gente boa sempre existiu. Mas é que a internet está sendo tomada hoje por gente ruim, porque a galera boa tá falando: "Pô, acho que não vale a pena, sabe? Eu não vou ficar aqui", entendeu? E tá se tornando um lugar onde é só comparação, nunca tá feliz com o que tem. Quando você tá feliz, a galera vem e faz você tenta fazer você ficar triste, porque não pode estar feliz do jeito que tá, o mundo tá ruim, só pode estar feliz, pô. Por que você tá feliz se tem gente passando fome? Por que você tá feliz se entendeu? Então é um caos muito grande, sabe. Até na criação de conteúdo também, é muito louco, como que as pessoas esperam coisas mirabolantes. Eu dou até um exemplo aqui de automobilismo para todo mundo entender. Antes você comprava um Porsche, você gravava qualquer vídeo, meu, dirigindo o carro, todo mundo ia: "Nossa, que foda, não sei o que lá". Hoje, meu, você tem que comprar um Porsche, você compra uma Ferrari, você vai para os Alpes suíços e se você não entrega uma cinemática de filme de Hollywood, a galera não tá feliz, meu, a galera tá criticando, fala: "Pô, que bosta, você tem tudo isso aí, você gravou esse vídeo de merda". Então, tipo, nunca a galera tá contente com nada, você sempre tá sendo julgado por tudo. E assim, por mais que eu esteja na internet há 9 anos, já esteja acostumado com isso, chega um momento que isso é ruim pra criação de conteúdo, porque a criação de conteúdo é uma troca, sabe? Você cria conteúdo pra ver o que a galera vai falar, pra você ir lá, comentar junto, responder. Isso acaba afastando muito a galera que cria conteúdo, sabe? Você criar um conteúdo e você ficar com medo de ir lá ver os comentários, porque, pô, será que vai valer a pena? Será que minha sanidade mental, depois de eu ler aquilo ali, vai ficar legal? Então eu acho que o jeito que a galera tá lidando com os outros online, esquecendo que existe uma pessoa atrás ali do celular, da tela, é meio triste demais, sabe. Hum, Depois quando você vai ficando ainda mais velho, quando você começa a perder os pais, quando você começa a entender o que que é a vida de verdade, isso aí começa a ficar meio, sabe, será que vale tudo isso? Será que a vida é isso aí? A gente sabe que a vida não é, a gente olha pra ali e fala: "Não, a vida não é aquilo ali", entendeu. A vida é o que a gente tá aqui, ó, quem tá aqui do meu lado, entendeu. Então você começa a valorizar muito mais o mundo real, apesar de trabalhar com a internet, entendeu. entendi. Olha, achei fantástica essa sua resposta. Fiquei feliz de ter pedido para você expandir essa conversa. E longe de querer fazer a tua resposta sobre mim, mas me tocou muito que você falou que hoje em dia online você vê que normalmente as pessoas boas estão se calando mais e dando mais voz a Uhum, pessoas não tão legais. É, não querendo me elogiar muito aqui, mas eu me considero uma pessoa boa e o motivo desse podcast existir é exatamente por causa disso. É para tentar uhum, counterar com positividade, com uma conversa leve. Até no início, quando eu li aqui a minha colinha, a ideia é essa: fazer um papo leve, educado, bacana, insightful. Pode trazer um sorriso, pode trazer uma risada, pode. Às vezes você está malhando, está fazendo uma coisinha ali, é uma coisa até para você relaxar um pouco mais, porque hoje em dia, a minha vida hoje em dia é 220. Eu acordo, pego o uhum, meu celular, e, sem querer entrar em termos de política, mas assim, oh God, que eu vou ler hoje? O que está uhum, acontecendo hoje? Cada dia é uma aventura, né? Então, para mim, isso aqui, para mim, eu chamo de decompress.
Não que substitua uma academia, mas é uma forma de eu fazer uma atividade para poder relaxar um pouco a minha mente, relaxar tudo. Mas voltemos aqui ao nosso bate-bola, jogo rápido, speedrun. Um jogo. Castlevania. Symphony of the Night? Symphony of the Night, com certeza. Inverteu o castelo? Com certeza, pô. Eu acho que era 212% quando era o final, era 100 cada um, e tinha uns bugs aí pra fora do castelo. Quando eu joguei no PlayStation 1, eu fiz o final errado, nunca inverti o castelo. Então eu joguei ele em 2000, eu joguei pela primeira vez e zerei errado. E aí, assim, 10, 15 anos depois eu fui inverter o castelo e falei, que porra é essa, velho? Então, mas cara, eu lembro, eu joguei o Symphony of the Night em japonês, pô. Porra. Eu zerei ele umas 10 vezes em japonês. Caramba. Depois que a galera, sei lá, traduziu lá, nos hack room lá, os caramba, sim, e eu joguei depois em português, entendeu? Mas legal. Em japonês. Um livro. O livro é difícil, eu nunca fui muito de ler. Um livro. Pode passar, se quiser. Cara, eu passo. Beleza. Um filme. Interestelar. Peraí, deixa eu anotar. É filme ou série? Não, filme Interestelar. Você não conhece? Não, tô anotando aqui agora. Interstellar, não. Caramba. Anotei aqui. Eu anotei o Kid Chameleon, que eu não joguei. Então, quando você me vê anotando alguma coisa aqui, é porque eu acho que esse aqui legal. É bacana. Interstellar, vou assistir hoje à noite. Interstellar é uma série. Breaking Bad. Opa, peraí, para tudo. Você me segue no Instagram, né? Sigo. Você repara o que acontece todo dia no meu aniversário? No meu aniversário no Instagram? Não. É uma pequena história aqui, cara. A minha série, eu me arrepio só de falar, a minha série preferida de todos os tempos é Breaking Bad. Eu sou apaixonado por essa série. E em março de 2020, eu fiz 40 anos de idade. E o meu último nome é O'Donnell, é irlandês. Meu sonho era ir para. Eu juro que vai chegar no Breaking Bad, tá? Meu sonho era ir para a Irlanda com os meus 40 anos com a minha esposa, para comemorar. Só que, se você lembrar bem, em março foi o início da pandemia. Então, eu passei o meu aniversário de 40 anos, só eu e minha esposa, preso aqui em casa, puto da vida. E aí eu já era, assim, fãzaço de Breaking Bad, já tinha assistido a série de cima a baixo umas 3 vezes. Eu sou fãzaço da série, assim, do Vince Gilligan, né, das outras séries que ele já fez. E aí, chega o dia do meu aniversário, eu acordo, aí eu sempre acordo e vou tomar banho direto. Aí eu saio do banho, minha esposa falou assim, vem cá. E aí, quando eu cheguei lá, tinha um breakfast pronto para mim, e era exatamente o breakfast do Breaking Bad, que é hash brown potatoes, né? 3 ovos, e ela fez bacon e botou o número 40 em bacon, assim, para mim. Pox, não precisa de muito para me agradar nessa vida, velho. Eu gritava aqui em casa, porra, que negócio foda, não sei o quê. Velho, melhor aniversário da minha vida, você não tá entendendo. Eu não estava conseguindo lidar com aquilo de um jeito que eu falei, eu quero isso todo ano, eu quero não sei o que. E todo ano é isso. Agora eu já comprou boina do Heisenberg pra mim, aí eu boto a musiquinha, eu faço. Cara, é bobeira, mas assim, sou eu, né? Sou eu. Cara, mas é isso que é a vida, velho. É isso que eu tava falando pra você. Que a gente sai da internet um pouco, a gente olha e a gente vê que isso é a vida, pô. É isso aí que vale, entendeu? Sim. Cara, assim, fantástico. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na live. Deixa eu ver se eu consigo fazer ao vivo aqui. Aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui, que o StreamYard é o cara para fazer essas paradas. Deixa eu ver se eu consigo share screen. Aqui, ó. Vou botar aqui na live para todo mundo ver, ó. Esse aqui é meus 45 anos. Todo ano é isso. Cara. Todo ano é isso, cara. Eu acho isso o máximo. O máximo, assim. Eu fico apaixonado por isso. Abraço. Tem que ver se eu te sigo mesmo, porque eu nunca vi isso. Sério? Não, por favor, me siga, né? Tá como Celso O'Donnell lá. Eu vi aqui agora. Criei o branding de humildes de lá. Mas tem uma pessoa aqui na live, nova, que eu não estou reconhecendo, Sad Lister, tá falando, adorei, vou aderir. Boa. É meu inscrito isso aí. É a sua esposa? Não, é meu inscrito. Tá sua inscrito, tá bom. É. Tá.
Pô, legal, Sadler, você vai adaptar. Bom, o negócio é sobre você, mas quando fala de Breaking Bad, eu preciso de um momento aqui, porque isso, cara, isso me amarra. Você assistiu o El Caminho, o Não filme? assisti, não assisti. Vale? Não, vale Ah, demais, vale tá, demais. beleza. E você precisa assistir o Better Call Saul também, né? Aham, a galera sempre fala disso aí. Mano, não, você Sempre não tá fala. entendendo, você vai perder metade da sua vida. Better Não, Call então vou Saul, assistir. não vou mentir, as 2 primeiras temporadas são muito lentas, é muito da dinâmica do Saul com o irmão dele, sem spoilers, com o irmão dele, mas ela vai caminhando para o Saul se tornar quem ele é. Em algum momento existe a junção com a série do Breaking Bad. Meu irmão, Legal, 10/10, legal. assim, Vince Gilligan é o cara. Muito bem, chegando ao final aqui, voltando, porque Breaking Bad eu não sei lidar, cara. Eu amo Breaking Bad. Uma música. Nossa, que difícil, cara. Música é minha vida também. A gente nem tocou nesse assunto, cara. Mas sou vocalista, tenho banda. Meu pai sempre foi músico, compositor. Então é muito difícil pra mim. Uma música, cara. A Puta música, merda. quando você, assim, se Deus quiser, você vai ter uma vida muito frutífera de 100 anos, mas quando você terminar a sua jornada, qual é a música que tem que tocar ali, que representa quem você é? Cara, olha, eu vou falar, cara, Green Day, Jesus of Suburbia, porque Green Day foi a minha divisão ali, porque eu cresci com meu pai no MPB, no sertanejo, tudo quanto é coisa, e eu ouvi o primeiro rock da minha vida foi com Green Day. E acabou se tornando uma das minhas bandas preferidas, sabe? Hoje eu sou do metal, entendeu? É uma coisa um pouco mais acima ali. Mas tudo começou por ali. Então eu acho que foi a divisão. E eu adoro Jesus of Suburbia, então com certeza seria isso. Me traz boas recordações. Ok. Uma banda. Vou falar Angra. Um cantor, uma voz masculina. André Matos. Quem é o André Matos? Do Angra, A até do Angra. 99. Ok, eu não sabia, eu conheço o Angra, não sabia qual é o nome do vocalista. Aham. Uma voz feminina. Uma voz feminina. Caramba, isso é difícil, hein? Pode passar. Se não vier nada à cabeça, não quer dizer que não existe, é que você não está lembrando. Aham. Vou só ver se no meio de toda a minha vida musical eu consigo ter algo que tenha me marcado muito. Eu acho que eu vou passar. Tá bom. Eu vou falar Avril Lavigne, eu sou apaixonado pela voz dela. Nossa, a Carol, minha esposa, ama. Não Sério, sei, não sei se ela ama mais a Avril ou a do Paramore. Nossa Paramore é senhora. boa demais também, meu Deus do Aham, céu. Hayley Williams. Eu acho que a Hayley Sim. Williams ela é mais fã. Fala para sua esposa para ela assistir um show da Avril Lavigne, acho que é no Canadá, que ela tá cantando I'm With You ao vivo. Aham. Assim, é clichê, mas quem sabe faz ao vivo, cara. O que ela faz naquele show, com a música simples como I'm With You, é zoada de tão bom. Assim, eu ouço essa voz assim, eu ouço essa música uma vez a cada 2 semanas, assim, já parte de Essa quem. música é bem boa. E ela nem é minha cantora feminina preferida, tenho muitas outras que eu gosto mais, mas essa música específica é muito boa. Pox, a pergunta final, para o final não, a semifinal é um jogo para levar para uma ilha isolada que não tem internet. Você com você. Cara, eu iria de Hollow Knight porque é um game que é muito grande, tem muita coisa, e eu acho que eu iria com ele. É o gênero que eu mais gosto hoje, sei lá, é um jogo que tem uma trilha sonora muito boa, apesar de eu achar a trilha sonora do Ori melhor. Mas o Ori é um jogo bem mais curto, ali é 8 horas você zera. O Hollow Knight dá pra você ficar facilmente 100 horas ali. Então eu acho que pra não se tornar repetitivo, ficar zerando ele toda hora, o Hollow Knight dá pra passar umas boas semaninhas ali. Muito bem. Muito bem, cara. Com isso, então, a gente chega ao final aqui. A minha última pergunta, normalmente, é uma recomendação, na verdade. Dessa conversa que a gente teve aqui, Pox, com quem você acha que eu deveria conversar? Do mundo de geração de conteúdo, uma pessoa com que você gostaria de ouvir um podcast como esse aqui, que teria bastante para oferecer em termos de uma conversa de qualidade adulta. Quem você poderia me recomendar? Cara, não tem segredo, velho. Eu vou recomendar o Edu, né? Não tem como. É um cara. Não, você Daqui uns pediu uma 10 anos recomendação. eu chego lá. Eu não sei o quão longe está isso, mas, pô, era um cara que vai te dar 1 milhão de. Dá pra você ficar 10 horas conversando com o cara. Um Dá 10 pouco horas para mais. conversar com você também. Dá também. Um pouco mais perto da vida real. Nossa, eu não faço a mínima ideia.
Eu não faço a mínima ideia. Sabe uma pessoa legal, cara, pra você conversar hoje? Hum, O Nevão, pô, o Neves, que trampava com nós no Overwatch também. sim, ele tá Ele na minha lista. ele teve Full uma mudança futebol. de carreira aí bastante legal, então eu acho que vai render, e fora que ele é um cara super divertido. Ele Muita gente daquela época do Overwatch continua até hoje fazendo muita coisa, então o Overwatch ele rendeu bons frutos aí pra muita gente. eu realmente eu tenho vontade de conversar com várias pessoas daquela época, Neves, V7, Ana XD, Tonelo, Uhum. a Petar, eu sempre falo o nome dele errado, É o Peter. mas, mas eu tenho curiosidade realmente, mas eu pergunto porque assim, é uma coisa fora da bolha, assim, tal pessoa seria legal. O Edu, eu tenho muita vontade de conversar com ele, claro, não só pela... Se fosse até um papo privado, só eu e ele, eu acho que é uma pessoa fantástica Uhum. para eu aprender. Eu sigo um podcast dele, você falou mais cedo, só que eu não quis te interromper. Eu sigo o podcast dele, o The The Byte, Bite, maravilhoso, muito bom. e gosto muito do conteúdo que eles fazem lá. Então, fica a recomendação. Daqui a uns 200 episódios, eu acho que eu consigo chamar ele para bater um papo comigo, se Deus quiser. Ah, Ah, você chama pra bater um papo na sua Lamborghini, pô, daqui uns 2 anos. Você não esquece de mim, hein? né? Não esquece que eu sou fã de automobilismo quando você tiver sua Ferrari com esse podcast, hein? Oh, Eu vou meu Deus do cobrar. céu, não, não. Não é a intenção. Mas um dia a gente chega lá. A gente vai aqui com passos de bebê. Agradecendo, é claro, você aceitar fazer esse podcast. A gente sabe que é até pro que você faz hoje em dia, é uma coisa assim, completamente fora do teu escopo. A gente está aqui com 8 viewers na Twitch, até 10 viewers ali no TikTok, aqui ali. Então, agradeço você por você ceder o seu tempo. A última coisa que eu gosto de falar para as pessoas aqui, antes de ir para as considerações finais, é uma coisa que eu ouvi do John Cena. E eu sou uma pessoa que não tem preconceito nenhum. Quando eu ouço uma coisa boa, de onde vem não me interessa, a mensagem que eu carrego para mim, se ela é importante, se ela mexe comigo, eu guardo com carinho. Nada contra o John Cena, mas assim, ele falou uma coisa tão interessante numa entrevista que eu falei, cara, eu vou roubar isso para minha vida, quando eu entrevistar uma pessoa. Que é o seguinte, Pox, coisa mais valiosa que a gente tem na vida. E quando a gente vai envelhecendo, isso fica mais claro para a gente. Não é o nosso dinheiro, não é nada que está à nossa volta, é o nosso tempo. É a coisa mais valiosa que Uhum. a gente tem de longe. E você, Pox, ceder para mim aí quase 2 horas do seu tempo, de forma graciosa e bacana, e com boa vontade, com carinho, é uma coisa que eu nunca vou te esquecer. Então, queria te agradecer do fundo do meu coração por me ceder o teu tempo aqui, me ceder um pouquinho da tua história, um pouquinho do teu universo, que é uma coisa que me enriquece muito poder ter essa troca com você, mesmo que ela seja de mão única aqui nesse podcast, que é mais voltada para você do que para mim. Com isso dito, então, eu mando de volta para você, Pox, para você fazer suas considerações finais e a gente fecha o podcast. Cara, é um prazer. Eu acho que no mundo onde a gente muitas vezes faz coisa que a gente não gosta, porque é até engraçado, porque a galera vê a gente de fora, que é criador de conteúdo, acha que é sempre mil maravilha, que a gente faz tudo que a gente gosta, mas a gente faz muita coisa que a gente não quer. Pô, é legal jogar? É, mas aí você vai pra parte, tem que editar vídeo, tem que fazer thumb, tem que ficar respondendo e-mail, tem que ficar. Pô, tem um monte de parte que é chata, então. Pô, dentro de toda essa parte chata, despender 2 horas pra fazer algo que é legal, isso aqui é sensacional. Eu adoro falar, você viu, né? Você vai perguntar um negocinho, eu tô falando e não paro, não paro mais. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não me considero uma pessoa muito sociável, assim, sabe? É uma pessoa que gosta de ficar conversando com a galera. Mas quando eu tô com pessoas que eu gosto, pessoas que eu já conheço, que eu tenho uma certa liberdade, fora que eu também eu tô no meu quarto, eu tô num ambiente aqui que, pô, é super favorável, que eu me sinto super confortável também, entendeu? Mas quando é com pessoas que eu já conheço, que tem o que conversar, ainda mais você que viveu o mundo dos games e a gente viveu junto, é muito, muito natural, sabe? É muito fácil passar horas e horas falando aqui. E com certeza a gente passaria o dobro, o triplo, facilmente aqui, que a gente pulou muita coisa ainda. Eu vou Nossa, voltar top mais pra demais. frente. Vou voltar, com certeza. E você vai fazendo aí, eu vou acompanhando também. E quando lançar o vídeo também, eu vou falar pra galera assistir, porque, enfim, a galera que me acompanha muito por FPS, mas tem muita gente que gosta da pessoa Pox, né? Então muita gente aqui vai ter boas experiências aqui em descobrir coisas que muitas vezes a galera nem imaginava, como você mesmo não imaginava do Pokémon quando você viu, Uhum. do Hearthstone, do Breaking Bad. Então conversar é muito legal. Pode crer, cara. Mais uma vez, o meu grande agradecimento a você. Como você comentou sobre essa entrevista, aonde ela vai estar e tudo, só para deixar claro aqui para o pessoal, essa entrevista é gravada ao vivo aqui na Twitch e no TikTok. Depois ela vai ser editada e colocada no YouTube.
E também tem a versão de podcasts, de áudio só, em todos os podcast channels aí que você imaginar, Apple Podcasts, Spotify, todos do Android, iHeartRadio, o que existe, ele está presente, tá? Então, o nome do podcast é Gamer Profile Podcast. Então, se você quiser ir para sua academia e tudo, e passar um tempo aí de qualidade, cozinhando, lavando louça, que seja lá o que for. Com isso, senhores, mais uma vez, Pox, meu muito obrigado. Para todo mundo que assistiu ao vivo e engajou, também o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.